Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma rodada de conversa, mais uma rodada de discussão, mais uma rodada de análise, aqui com os nossos excelentíssimos professores, doutores aí, Maurício Pazini, Sérgio Abud, e o nosso querido Marcelino Brito. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, a presença de todos, a participação de todos. Tivemos aí um nível de inscrição recorde para discutir sobre um assunto extremamente relevante, e que tem tirado o sono de grande parte dos produtores de milho Brasil afora. Tá? Muito obrigado pela participação de todos. A gente vai provocar aqui algumas discussões sobre o tema controle biológico da cigarrinha do milho, da Daublus maides. Tá? Fazem parte dessa mesa nossa, como eu já disse, o professor Maurício Pazini, o professor Dr. Sérgio Abud e o Marcelino, onde nós vamos estar discutindo a respeito desse tema. Tá? Nós vamos tentar fazer um formato bem dinâmico. Cada um dos apresentadores terá um tempo definido para estar trazendo o tema específico e discutir a respeito. E logo após a apresentação dos três palestrantes, nós teremos um tempo maior para que nós possamos responder todas as perguntas, ou grande parte delas que eventualmente surgir aí durante o nosso evento. Tá ok? Então vamos fazer um negócio bem dinâmico, tá? Fiquem bem à vontade aí junto ao chat por estar perguntando, por estar questionando, tá ok? Que aqui a gente está com uma mesa bem interessante aí para conseguir responder as perguntas de vocês. Mais uma vez, senhores, senhoras, muito obrigado pela presença de todos aqui. Esperamos poder contribuir com vocês essa noite aí com conhecimento, ok? Bom, vamos lá, Já dando início aí aos nossos bate-papos, As nossas conversas, gostaria, antes de mais nada, convidar, o nosso primeiro palestrante, o professor Dr. Sérgio Abud, Eu vou aqui apresentá-lo para vocês, Eu acredito que muitos já o conheçam, Mas o professor Sérgio, ele aí é uma figura muito conhecida dentro do manejo integrado de pragas a nível Brasil, e nós, Koppert, contamos com a parceria com ele aí já de longa data, sempre enriquecendo muito aqui o nosso conhecimento. Então, o professor Sérgio, ele é biólogo, supervisor de transferência de tecnologia da Embrapa, coordenador da caravana Embrapa sobre manejo integrado de pragas. Professor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui também enriquecendo junto com a gente essa discussão, esse bate-papo. Fique à vontade aí para estar nos apresentando e só para informar da sequência, logo em seguida o professor Maurício e depois o Marcelino, e aí a gente encerra e entra com os bate-papos, com as perguntas, ok? Professor, mais uma vez, muito obrigado e fique à vontade. Olá, Rodrigo. Boa noite a todos. Rodrigo, você está vendo a tela aí, não? Da apresentação? Eu vou compartilhar aqui para nós aqui. Ok. Agora sim, professor. Agora eu estou vendo a tela do senhor. Ok, bacana. Eu agradeço imensamente pelo convite. Realmente, Rodrigo, essa é uma oportunidade de nós estarmos discutindo sobre um assunto de grande relevância em todo o país. Nós temos nos reunido com o Ministério da Agricultura, com várias empresas ligadas ao sistema de defesa no Brasil, defesa fitossanitária no Brasil, e discutindo sobre esse tema. Nós temos visto que o problema dos enfesamentos das cigarrinhas, ele aumentou bastante, principalmente na região sul do Brasil, mas ele é um problema já constante aqui na região centro-norte de alguns anos, Nós já temos discutido muito sobre esse tema, nós temos participado de reuniões com produtores, com associações, com diversos grupos aqui na região centro-norte do Brasil,
E nós dividimos aqui, para ficar um pouco mais dinâmico, eu vou falar sobre a parte de doenças e o professor, doutor Maurício Pazini, vai falar sobre as cigarrinhas. Então, o que causa esses enfesamentos que nós estamos discutindo aqui, né? São micro-organismos semelhantes a bactérias da classe dos molicutes, né? Então, nós temos 2 micro-organismos. Nós temos o enfesamento pálido, que é causado pelo espiroplasma, e o enfesamento vermelho, que é causado pelo fitoplasma. Então, nós dizemos sempre que esses enfesamentos, né, eles são doenças vasculares e sistêmicas. Por que doenças vasculares e sistêmicas? Porque elas afetam o sistema vascular das plantas. Então, se nós pegarmos aqui a parede do colmo de uma planta sadia, a gente observa que tanto o xilema quanto o floema, ele não tem nenhum impedimento e esse sistema funciona, né, com uma vascularização normal. Se pegarmos uma planta de milho com enfesamento, ela está, o floema da planta, ele está contaminado, ele está praticamente entupido com o espiroplasma e com o fitoplasma. Isso vai dificultar a circulação da seiva na planta, causando problemas fisiológicos, né, de diversas naturezas na planta que a gente vai apresentar mais detalhadamente aqui para vocês. Como controlar esses molicutes? Então, lembrando que os molicutes são micro-organismos, né, semelhantes a bactérias e que causam essas doenças. Se nós compararmos aqui os molicutes, né, tanto o espiroplasma quanto o fitoplasma, com os fungos, nós temos uma grande diferença que os fungos, é possível nós aplicarmos os fungicidas e controlar, ou pelo menos reduzir o impacto desses fungos causadores de doença. Mas os molicutes, nós não temos medidas curativas para resolver esse problema na planta. Então, é um problema realmente muito sério. Nós vamos ter que evitar a chegada dos molicutes nas plantas, causando esses sintomas, né? Mas quando que aparece o sintoma dos enfesamentos nas plantas? Os sintomas, eles se expressam normalmente na fase de produção, ou seja, a partir do florescimento da planta de milho. E vai depender da cultivar do milho utilizado, ou seja, a genética pode ser mais ou menos afetada, vai depender da época em que cada planta foi infectada com esses molicutes e também vai depender das condições ambientais. Quando nós temos ambientes mais quentes, o metabolismo na planta é acelerado, a multiplicação desses molicutes na planta, ele aumenta e o problema acaba se agravando mais. Como sintomas desses enfesamentos, só para vocês terem um exemplo, nós temos o enfesamento pálido, né, que é causado pelo espiroplasma, que ele normalmente apresenta essas estrias cloróticas na planta. Então, vocês observam que as plantas ficam mais claras, né, mais cloróticas e esbranquiçadas, com essas rajas, né, essas estrias partindo da base da folha para a ponta da folha. É comum no espiroplasma ou no enfesamento pálido nós temos um encurtamento desses entrenódios da planta, então as plantas ficam raquíticas, há uma redução do porte dessa planta. Isso também ocorre com o enfesamento vermelho. O enfesamento vermelho, ele tem esse nome, porque normalmente tem um avermelhamento mais intenso nessas folhas, que causam esses sintomas um pouco mais agressivo na planta, né? Vocês podem observar que esse avermelhamento, ele evolui para a seca dessas folhas, então acaba secando porque impede a vascularização, o sistema de circulação de seiva na planta. Vocês podem observar que essa seiva ela ocorre da margem para o interior da folha de milho, né? Então nós temos aqui nessa imagem aqui embaixo o fitoplasma, o espiroplasma é diferente, né? Como vocês viram nas imagens anteriores. Nós temos a ocorrência de uma brotação extrema nas axilas das folhas, como se fossem novas plantas, né? Então, há um brotamento muito intenso na axila das folhas da planta de milho. Tem cultivar que pode não apresentar o avermelhamento, mesmo estando com fitoplasma. As folhas elas acabam ficando com uma clorose, elas ficam mais amareladas, então isso aqui vai depender do híbrido, essas características. É comum ter um excessivo perfilhamento na base das plantas,
Então, essas plantas aumentam o perfilhamento. Aqui nós temos um vaso com uma planta sadia e aqui nós temos os vasos com essas plantas contaminadas, né, com o fitoplasma. Ainda é comum ter uma proliferação de espiga. No melhoramento, nós acabamos selecionando plantas que desse uma espiga e com uma alta produtividade em uma ou no máximo 2 espigas, mas o enfesamento, com esse problema do impedimento na vascularização da planta, ele promove uma proliferação excessiva de espigas na planta, e tudo isso evolui para reduzir o sistema radicular da planta. Então a planta fica com poucas raízes e essas raízes elas acabam tendo porta de abertura para outras doenças que levam ao tombamento. Então nós podemos ter um simples tombamento, que já é um prejuízo grande, e até um acamamento excessivo. Isso aqui é foto de lavouras, né, que nós tiramos na Bahia, com um acamamento excessivo. Isso aí eu vi fotos aí do Paraná e de outras regiões do sul do Brasil. Então vocês observem que é uma doença que ela pode causar problemas na planta e podem causar problemas muito mais sérios, como nós vamos ver a seguir. Como que nós podemos diferenciar esses enfesamentos, o enfesamento pálido e o vermelho? Normalmente, no campo, não é possível diferenciar os dois enfesamentos. As plantas elas podem apresentar tanto o fitoplasma quanto o espiroplasma. Então, nós não vamos conseguir separar, pode ter um, pode ter o outro, mas pode ter os dois nessas plantas. Dependendo da planta de milho, é comum ter os dois enfesamentos na planta. Então, a detecção do espiroplasma e do fitoplasma, ela só é possível de ter a certeza com uma análise molecular, com o PCR. Então, vocês observem que nós temos as bandas de PCR, né? O espiroplasma, ele normalmente tem um tamanho maior, então ele bloqueia a banda inicialmente, e o fitoplasma ele é menor, ele passa e bloqueia na sequência. Então, se nós pegarmos aqui nessa coluna 7, nós temos tanto o espiroplasma quanto o fitoplasma. Se pegar na 6, tem mais espiroplasma e menos fitoplasma. Essa banda 13, praticamente não tem nem fitoplasma e nem espiroplasma. Então, é muito difícil a detecção de um ou de outro enfesamento no campo, né? Os enfesamentos podem causar, sim, danos bastante significativos, porque como ele acaba reduzindo a circulação de plantas, de seiva na planta, nós temos aqui espigas normais, né? E aqui nós temos espigas de plantas atacadas com os molicutes, tanto com o espiroplasma e quanto com o fitoplasma, que essas espigas acabam ficando muito reduzidas. Então, nós temos aqui mais um exemplo, né, de dano que os espiroplasmas causam, que esses enfesamentos podem causar. Então, nós temos uma granação imperfeita até uma formação imperfeita da espiga. Aqui, comparando uma espiga normal com outras espigas atacadas com espiroplasma, dependendo do momento em que essa planta for infectada, nós podemos ter apenas uma redução nessa produtividade da planta até o comprometimento total da espiga, fazendo com que essa planta não venha a produzir nenhum grão. Então, podemos ter plantas com espigas sem produção de grãos. Bem, então nós vimos que essas doenças, os enfesamentos, eles são causados por molicutes, né, que são um tipo de bactéria, né? E tem o espiroplasma e tem o fitoplasma, que ele acaba atacando o sistema vascular da planta, dificultando a circulação de seiva, causando todos esses sintomas que vocês viram. Mas qual que é o inseto que transmite esses espiroplasmas? Qual que é o inseto vetor dos fitoplasmas e dos espiroplasmas? No Brasil, nós temos 44 espécies de cigarrinhas na cultura do milho, mas a espécie que transmite tanto o fitoplasma quanto o espiroplasma e também o vírus da risca, né? Então, o enfesamento pálido, o enfesamento vermelho e o vírus da risca é a cigarrinha do milho, essa Daublus maides, né? É essa cigarrinha aqui que transmitem esses micro-organismos. Mas como que ocorre a dispersão das cigarrinhas? A cigarrinha, normalmente, ela entra numa planta de milho, ela se multiplica nessa planta. O professor Maurício vai falar mais detalhadamente sobre essas cigarrinhas e as medidas de controle da cigarrinha, né? Mas ela vai aumentando essa população
na lavoura de milho. À medida que o milho vai se desenvolvendo, ela aumenta essa população. Aqui nós temos o exemplo de um milho verão. E quando nós fazemos o plantio de uma lavoura mais tardia, que pode ser inclusive uma segunda safra de milho, essa cigarrinha, ela migra para essa lavoura. Então, se nós tivermos plantas doentes, essa cigarrinha vai se infectar com o espiroplasma e o fitoplasma e ela vai infectar essa planta. Então, ela suga uma planta mais velha, adquire os molicutes e quando ela visita uma planta mais jovem, ela transmite os molicutes infectando essas plantas. E esses molicutes vão se multiplicar, não só na cigarrinha, como também nessas plantas que foram infectadas. Então, aqui um outro exemplo, nós podemos ter uma lavoura de milho verão e ter um efeito de concentração, né? Aumenta a população de cigarrinha e ela vai infectar a lavoura de milho plantada logo na sequência ou possivelmente até uma safrinha. E um dos problemas que hoje mais acarreta perdas na região é porque nós temos o milho que acaba ficando dentro da lavoura de soja, né? Aquelas espigas de milho que ficam enterradas. Nós fazemos apenas uma aplicação de um herbicida para controlar esse milho e nós não... Acaba que nasce novas plantas de milho, né? E o produtor deixa para controlar essa planta somente na hora da dessecação da lavoura para a colheita. Então, essas cigarrinhas e os molicutes, eles se multiplicam nessas plantas tigueras e ele acaba infectando a lavoura de milho que vem na sequência. Então, essa é a dinâmica da dispersão das cigarrinhas, né? Que ele sai de uma planta mais velha, multiplica, aumenta essa população e infecta a lavoura que é plantada na sequência. Nós temos aqui um ensaio que mostra bem essa dinâmica da população de cigarrinhas em áreas de semeaduras tardias. Então, aqui, nesse eixo Y, nós temos aqui a população de cigarrinhas, até 1.000 cigarrinhas, né? E aqui nós temos o tempo em dias, de 0 a 200 dias. Então, nessa área em vermelho, que é a área 1, foi feito o plantio, 25 a 30 dias depois, essa população de cigarrinhas ela aumentou, mas não evoluiu muito. Na sequência, nós tivemos um segundo plantio, a população não aumentou, mas esse efeito de concentração, ele pegou essa terceira área e multiplicou imensamente, aumentando essa população. E se nessas duas áreas tiverem plantas infectadas com os molicutes, a cigarrinha vai adquirir esses molicutes e ela vai infectar as plantas de milho da área que foi plantada logo na sequência, né? Então, nós temos aqui, para encerrar essa primeira parte do nosso bate-papo, falamos sobre os enfesamentos, tanto o pálido quanto o enfesamento vermelho, mostramos que os molicutes são os agentes causadores, né? Mostramos a dinâmica dessa população, falamos do inseto vetor, e apenas para encerrar essa nossa fala, nós vamos apresentar algumas, são boas práticas para o manejo dos enfesamentos e da cigarrinha no milho. Iniciamos eliminando o milho voluntário, esse milho tiguera, né? Usando o herbicida para manter essa lavoura limpa. Não semeie milho ao lado de lavoura com plantas adultas que apresentam os sintomas dos enfesamentos, porque essas plantas adultas contaminadas, elas vão contaminar a cigarrinha e vão transmitir os molicutes para as plantas mais jovens. Sincronize o plantio ou a semeadura na região, evitando um plantio sucessivos e uma janela de plantio muito longa, porque aos plantios mais cedo, se tiver lavoura contaminada, além de aumentar a população de cigarrinha, vai infectar os plantios em seguida. Usar híbridos com tolerância genética, né, aos enfesamentos. Nós temos, sim, respostas genéticas diferenciadas entre os híbridos. Use sementes certificadas e faça o tratamento dessas sementes, né, porque o tratamento de semente ele contribui com uma proteção de até 30 dias. Monitore a presença da cigarrinha entre as fases da emergência até o V8 e aplique inseticidas registrados para reduzir ao máximo essa população de cigarrinhas. Rotacione os modos de ação para evitar a resistência dessa cigarrinha aos inseticidas. Controle a qualidade da colheita e evite perdas de espigas e grãos. Esse é um problema muito sério, né, que associado aos enfesamentos leva à perda. Transporte corretamente o milho colhido, né, e evite perdas de grãos nas estradas. E faça a rotação de cultivos, evitando plantios sucessivos de gramíneas. Apenas para dar uma noção para vocês, né, desse problema, principalmente das doenças dos enfesamentos,
Eu agradeço aqui e abro aí para o Rodrigo para participar, para nós participarmos aí do nosso bate-papo. Obrigado. Maravilha, professor. Excelente. Muito obrigado pelas suas colocações, né? Realmente a gente entende que são estratégias associadas, né? E vamos continuar discutindo bem sobre o tema. Moçada, queria aqui agradecer a presença, né, de grande parte dos nossos parceiros Brasil afora, né, professor? Aqui a gente está com o pessoal da Regional Agro, ali de Frutal, pessoal da Sinagro, pessoal da AgroSem, da AgroFerrari. Inclusive, temos até aqui participação dos nossos parceiros internacionais aí, o pessoal da Somax, lá do Paraguai, né? Aqui a gente vai estar comentando aí sobre o Octane, lá no Paraguai chama Interceptor, né? Então, já transcendemos aí a barreira do Brasil, né? E a cigarrinha também, né, professor Sérgio? O senhor, como muito bem disse, né? Geralmente praga não tem cerca, né? Então, atravessa tanto daqui para lá quanto de lá para cá, né? Então, agradecer muito a participação de todos aí, Leandro Hassen, pessoal da Emater, né, o pessoal da Emater em peso aqui, Emater do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Enfim, nós temos participantes do Brasil inteiro, né? Realmente é um tema que envolve aí todo o nosso país, então acho que é importante realmente a gente discutir bastante a respeito. Bom, dando sequência, gostaria de convidar, né, o nosso segundo palestrante do dia, o professor doutor Maurício Pazini, né? O professor Maurício ele é engenheiro agrônomo, professor da Universidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, pesquisador e consultor entomologista e estatístico, né? É como se não bastasse aí tudo isso, ainda é estatístico ainda, né, professor? Excelente. O professor Maurício tem também aí uma vasta experiência e conhecimento, né? Fala lá do Rio Grande do Sul, onde foi aí, em função do plantio de milho verão, né, o Rio Grande, Paraná e Santa Catarina, os principais estados a sofrerem, né, com esse enxame, vamos assim dizer, né, professor, de cigarrinha, primeiro, né, então tem trazido aí bastante informações nas suas redes sociais que tem contribuído bastante com o nosso conhecimento técnico. Bom, sem maiores delongas aí, passo a palavra para o senhor, professor Maurício, fiquem à vontade também por estar aí conversando com o nosso público e boa apresentação. Bacana aí, obrigado aí pela oportunidade, prazer estar aí com vocês, Marcelino, com o Sérgio também, contigo, Rodrigo. A ideia é a gente, sem muito delongas mesmo, depois da brilhante apresentação do Sérgio, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a cigarrinha do milho, um pouquinho também do que a gente vem agregando de conhecimento frente à dinâmica desse inseto, porque querendo ou não, para mim hoje é um inseto desafio que a gente tem, até porque é um inseto que muitas vezes, e até essa imagem é muito representativa, muitas vezes já da presença desse inseto na planta pode justificar com que essa planta não tenha mais o seu potencial produtivo estabelecido. E essa imagem até é interessante, e até a gente traz só um feedback como esse inseto ele conseguiu se adaptar bem às regiões produtivas brasileiras. Aqui é uma imagem de agosto, no Rio Grande do Sul, início de agosto, ou seja, vindo do nosso inverno, baixas temperaturas, e a gente vê que esse inseto se adaptou às nossas condições aqui também, e nos últimos 3 anos a gente vem acompanhando, contudo, principalmente nessa safra desse ano, foi mais impactante aquelas imagens que o Sérgio mostrou de outros ambientes produtivos brasileiros também estão acontecendo aqui para nós, ou seja, não é um inseto que está estabelecido só em alguma região, mas sim ele praticamente já está em todo o Brasil e também, como tem o pessoal do Paraguai, também no Paraguai está gerando perdas, ou seja, é um inseto que a gente tem que trabalhar de maneira conjunta, que querendo ou não, muitas vezes quando a gente vê ele no ambiente produtivo, como vocês estão vendo nessa imagem, muitas vezes, por mais que tenha uma cigarrinha aqui aparente, quando tu olha bem, tu tem 3 ou 4 cigarrinhas, e essa cigarrinha já está se multiplicando, já está se estabelecendo, e aí vem aquela lógica aí que o Sérgio muito bem colocou, já está transmitindo fitoplasma, espiroplasma, também esse ácido nucleico ali responsável pelo vírus da risco, ou seja, esse é o impacto da cigarrinha. Mas até interessante que essa cigarrinha do milho, por mais que muitas vezes a gente vê que é um inseto pequeno,
a nossa grande problemática que tem hoje é o próprio monitoramento dela, ou seja, tentar estabelecer densidades populacionais até para tomar uma decisão de manejo, eu vejo que é perda de tempo. Eu acho que é um inseto que a gente tem que trabalhar muito com presença ou ausência na área de cultivo e, em função da presença, estabelecer as estratégias de manejo e estratégias de manejo integrado. Eu acho que é bem nesse aspecto que a gente tem que trabalhar nela, porque muitas vezes, quando se deixa passar esse time aqui, ou seja, início de desenvolvimento, com estabelecimento, como vocês podem ver aqui na imagem, automaticamente esses indivíduos, eles começam a aumentar suas densidades populacionais, começam a se estabelecer, e tem um detalhe importante em relação a ela, por mais que eu estou vendo uns adultos aqui, eu tenho que considerar que aqui eu já tenho ninfa, ó, tá? E aí tem aquela lógica que, geralmente, essa cigarrinha, ao se alimentar de uma planta que tenha fitoplasma e espiroplasma, automaticamente, em torno de 20 ou 30 dias, a cigarrinha já vai estar apta a transmitir para outras plantas em si. E muitas vezes ninfas, a partir de terceiro instar, elas já têm a capacidade de perfurar a estrutura da planta e chegar principalmente ao floema, que é onde que está esses agentes aí. E automaticamente adquirindo um processo aí de latência que vai ter em torno de 20 dias, ela já vai estar apta a transmitir. Ou seja, por mais que muitas vezes a gente se preocupe também com o adulto, a gente também tem que cuidar das ninfas, porque pode ver, eu tenho aqui alguns adultos, mas pode ver que eu já tenho uma população de ninfas aqui estabelecidas nessa planta. Entrando um pouquinho até como estratégia de manejo para essa cigarrinha do milho, a gente começou a fazer agora, nesses últimos anos, alguns estudos de comportamento, ou seja, indo de 4 em 4 horas na lavoura, de dia ou de noite, justamente para entender essa lógica e como que ela se distribui. E o mais interessante é que, geralmente, nos extremos, ou seja, entre 8 da noite e até umas 6 da manhã, até um pouco mais cedo, em função, claro, em função da latitude no Brasil, a gente tem diferentes pontos, ou seja, diferentes horários onde que a gente tem o próprio processo de início de incidência de radiação solar. Mas o que acontece? Geralmente, nesses extremos sem radiação solar, a tendência da cigarrinha, geralmente, é ela se concentrar na superfície inferior das folhas, ou seja, na superfície abaxial, e muitas delas já estão concentrando, assim, grande parte do processo alimentar está se dando nesses horários mais extremos. E também, algo interessante, ocorre muito a reprodução, só que tem um detalhe aqui que é fundamental quando a gente entra em manejo para essa cigarrinha, que é justamente ela está na superfície inferior da folha. Em horários, muitas vezes mais quentes, essa cigarrinha, muito em função dessa quantidade de radiação e mesmo a temperatura do ambiente, isso faz com que muitas dessas cigarrinhas tenham um comportamento muito aleatório, ou seja, estão em alimentação, estão em dispersão. Só que em alguns momentos, a gente tem encontrado essa cigarrinha mais concentrada no cartucho, ou seja, muito no processo até de direcionamento de manejo, focando em principalmente produtos que teriam uma ação de choque ou uma ação de contato para poder depois fazer o efeito. Nesses horários, geralmente no início da manhã e à tardinha, são horários que a gente viu que essa cigarrinha ela tende a se concentrar mais no cartucho. E isso, daqui a pouco, isso é algo que a gente ainda está desenvolvendo, a pesquisa, mas isso é algo que também pode direcionar alguma estratégia de manejo para a gente atuar de maneira mais assertiva na redução populacional desse inseto. Outra questão que é fundamental, até na lógica do desenvolvimento dessa cigarrinha, a gente está muito acostumado com essa problemática dela aqui no início do desenvolvimento, e aqui é onde que a gente tem que se preocupar mesmo dela, pelo potencial que ela pode causar de perda de produtividade, uma vez que praticamente até V5 tem todo o processo de diferenciação morfológica relacionado até aos próprios componentes de rendimento da cultura do milho, ou seja, e tendo fitoplasma e espiroplasma, o próprio vírus da risca sendo expresso nessa planta, isso vai afetar o potencial produtivo, ou seja, nesse início do desenvolvimento, embora seja a fase crítica e a concentração da cigarrinha do milho, ela esteja estabelecida basicamente no cartucho da planta ou em algumas superfícies inferiores, geralmente dos horários da noite, é importante considerar que após o pendoamento, a gente não pode deixar de lado essa cigarrinha, porque, querendo ou não, a planta ela está produzindo fotoassimilado, ela está fazendo todo aquele processo de produção de energia, e essa cigarrinha, quando em alta densidade populacional, ela também está sendo um dreno para essa planta em si. E muitas vezes isso, o Sérgio ele abordou muito bem, muitas vezes depois do pendoamento, para áreas de milho safra, que próximo a essas áreas vai ser implantada alguma lavoura de milho, ou muitas vezes vai ter um próprio milho safrinha nessa região, depois do pendoamento, é muito difícil alguém hoje estabelecer alguma medida de supressão. Ainda é uma tendência, já está se estabelecendo alguma questão
vinculado a doenças, mas para manejo de inseto é um pouco difícil. Só que a partir daqui, pelo menos essa cigarrinha vai estar fazendo 2 gerações depois do penamento. Ou seja, e se é um milho safra e a gente vai ter um milho safrinha no lado, ou uma área que vai ser implantado milho no lado, muitas vezes até vale mais a pena tu controlar aqui, ou seja, pagar uma aplicação na lavoura do lado para tu reduzir população, para não deixar essa cigarrinha se multiplicar e vir para a tua área de cultivo. E geralmente, depois do penamento, essa cigarrinha vai estar fazendo 2 gerações em média, aí no ciclo de desenvolvimento dela, que é em torno aí de 25 dias. Uma coisa que é importante destacar em relação até à cigarrinha é onde que ela está depositando o ovo dela. Ela deposita esse ovo, não é um ovo muito aparente, tu consegue ver olhando essa folha em relação à radiação solar, mas geralmente ele é deposto no mesófilo, ou seja, é muito difícil tu visualizar onde que está esse ovo deposto, e geralmente ele fica concentrado lá próximo ao cartucho, quando essa planta ainda está em desenvolvimento, mas muitas vezes na superfície inferior das folhas mesmo, basicamente na inserção da folha cucomo, quando essa planta já está estruturada e já está desenvolvida. E aí vem um detalhe muito importante. Geralmente, isso daqui ainda é estimativa, mas uma cigarrinha tem um potencial de colocar pelo menos 600 ovos. Claro que isso é muito relativo, tem um processo de razão sexual, mas imaginem o potencial biótico que esse organismo tem e o potencial que ele vai ter de se multiplicar. E cada cigarrinha que permanece na lavoura, ou cada casalzinho que a gente está falando, pelo menos a cada 25 dias, como vocês podem ver aqui nessa próxima imagem, que mostra um pouquinho o ciclo de desenvolvimento dela, pelo menos a cada 25 dias ela está fazendo uma geração. Então, olha o quanto que esse indivíduo ele se multiplica e quanto que muitas vezes a gente se descuida de alguma situação, muitas vezes estabelece que aquele manejo único vai ser assertivo para reduzir aquela população, e daqui a pouco ficou 2 ou 3 cigarrinhas e em 25 dias a gente já tem uma alta densidade populacional em função desse potencial biótico. E aqui vem uma relação importante, a gente não pode desconsiderar que essa cigarrinha tem a variabilidade genética, ou seja, a gente também está constantemente selecionando esses organismos e automaticamente que começa a ter essas adaptações da cigarrinha em diferentes regiões produtivas do Brasil. O que eu destaco também, e isso o Sérgio abordou muito bem, e aqui a gente traz uma imagem um pouco ilustrando do porquê dessa cigarrinha estar em tanta densidade populacional e por que está se tornando um problema tão grande, não só como já é estabelecido em regiões de latitudes menores no Brasil, mas agora em latitudes maiores também. Ou seja, tu tem uma constância de milho no teu sistema. A gente já sabe que essa cigarrinha ela não se multiplica em outras plantas, ela não tem essa facilidade de multiplicação, ou seja, o milho, ela é uma planta hospedeira, até a gente também está estudando um pouquinho o teucinto, a gente viu que ela se multiplica também no teucinto, mas ela tem como preferência alimentar o milho e preferência também desse local para a multiplicação dela. Só que se a gente pegar basicamente numa lógica aqui, a gente tem de agosto a maio, ou agosto a junho, praticamente com a cultura do milho em algumas regiões, ou na grande parte das regiões produtivas hoje do Brasil, ou seja, praticamente em toda a época do ano, a gente tem a presença de milho. E aí vem um detalhe fundamental. Se a gente não começar a trabalhar com alguma sazonalidade, alguma questão de alocação de milho em determinada região, estabelecer um manejo regional, a gente sempre vai estar perdendo para ela, porque o potencial biótico dela é muito elevado, aumenta muito as densidades populacionais, fica difícil, muitas vezes, controlar. E essa imagem aqui é muito típica da adaptação dela. Isso daqui é até algo que a gente fez. Eu peguei esses tufos de milho aqui que ficaram no ambiente de cultivo, isso daqui é uma condição do Rio Grande do Sul, aqui vocês podem ver que tem a cultura da aveia estabelecida, só que nesses tufos aqui, no ano que passou, toda a geada, ou seja, temperaturas sendo abaixo de zero, muitas vezes, depois 10 da manhã a gente ia lá naqueles tufos, e dentro desses tufos a gente encontrava as populações de cigarrinha viva, estabelecida, ou seja, o frio também não faz efeito para ela, ou seja, tu vê como é plástico esse inseto e como ele conseguiu também se adaptar a outras regiões do Brasil, ou seja, é um problema praticamente todo o Brasil e Paraguai que a gente tem que enfrentar de maneira conjunta. O que eu destaco para vocês também, e entrando nessa lógica de como esse indivíduo consegue se adaptar muito bem, aqui uma área, essa foto foi tirada hoje de manhã, mas aqui é uma área foi colhido milho, ou seja, nasceu uma outra planta de milho aleatória, né? E nessas plantas aqui, ó, para vocês terem uma noção, pelo menos a gente quantificou, a gente encontrou numa média de 20 até 60 cigarrinhas dentro dessas plantas aqui, ou seja, uma amplitude que a gente teve ali. Se vocês pegar nessa planta da imagem,
olha aqui já a densidade populacional. E essa planta aqui já estava expressando sintomas decorrentes não só do vírus da risca, mas também vinculado aos enfesamentos em si. E aí tu pega aqui nessa planta aqui, além dos indivíduos adultos, vocês podem ver que também a gente passa a ter as ninfas, ou seja, a gente também passa a ter nessas plantas a multiplicação. E aí o que acontece? Quando essa densidade se estabelece, passa a ficar muito grande, e aí tu tem o desenvolvimento da cultura da soja, o Sérgio falou muito bem dessa relação do milho guacho. Na cultura da soja, tu vê que algumas plantas têm expressão de enfesamento, e vocês imaginem, até completar o ciclo dessa planta de milho, quantas cigarrinhas se multiplicaram aqui, quantas cigarrinhas adquiriram esses agentes e quantas cigarrinhas posteriormente vão impactar a cultura do milho na próxima safra, numa lavoura vizinha que isso possa ter. Ou seja, parte muito do manejo integrado, manejo regional, um ajudando o outro, porque, querendo ou não, o inimigo ele é comum de todo mundo. E aqui esse vídeo aqui que mostra para vocês, é até daquela planta que vocês viram na imagem de hoje de manhã, a gente gravou um vídeo em câmera lenta. Aqui, ó, nesse vídeo do centro, até um vídeo que a gente fez, ele numa condição de inverno, ou seja, de temperaturas, para vocês verem a plasticidade também dessa cigarrinha. Vocês podem ver que ali, quando a gente passa a mão, está saltando ali de coloração branca, ou seja, já a presença dessa cigarrinha. E no lado esquerdo do vídeo de vocês é uma situação extrema, né? Aqui já perdeu, não tem mais o que fazer, né? Que são situações que a gente viu, pode ver quando eu aperto essa planta ali, ó, olhem a densidade populacional, aqui não tem mais o que fazer, gente. Tu vai ter que aplicar hoje, daqui 6 dias, daqui 6 dias, daqui 6 dias, para conseguir fazer o manejo. E aí vem uma questão importante quando a gente começa a falar até em medida de supressão populacional. Não é nem ativo A ou B, tá? O manejo de cigarrinha é ferramenta integrada. E em população, ou seja, tendo mais que uma cigarrinha no teu sistema, ali, ou seja, inserida na tua planta, provavelmente tu vai ter que fazer uma entrada hoje e daqui 6 dias entrar. Se tu esperar para 15 dias, provavelmente tu já vai ter aumentado essa população. Ou seja, a estratégia é ser mais uma relação de entrada, ou seja, intervalo de aplicação, do que necessariamente ativo A ou B. E também não adianta a gente trabalhar com bomba, a gente tem que trabalhar muito com manejo integrado, ou seja, trabalhando com ferramenta química e biológica, e essas ferramentas elas vão ser fundamentais para uma soma, ou seja, para a gente conseguir vencer esse problema chamado cigarrinha. E uma questão é fundamental até, geralmente para cada cigarrinha aparente que a gente vê, pelo menos vocês fazem um multiplicador de 3, ou seja, para cada adulto que eu ver, pelo menos eu vou ter 3 inseridos na minha planta. E aí vem um detalhe fundamental, para cada ninfa que eu ver que está representada aqui nessa imagem, para cada ninfa que a gente visualizar, pelo menos a gente vai ter em torno de 10 indivíduos. Então, vocês podem notar o quanto que esse inseto ele se estabelece, quanto que ele consegue também ficar muitas vezes agregado nessa planta em si. O que eu destaco até em relação à cigarrinha? Muito cuidado frente à dispersão dela, muito cuidado frente ao potencial biótico dela, muito cuidado em relação não só aos danos indiretos, por ela ser vetor, e aqui vocês podem ver uma planta com uma expressão bem típica vinculada à questão de viroses, mas também cuidado com a alimentação dela. A gente não pode descuidar, por mais que tenha aquele período importante, mas a gente não pode descuidar porque nessas áreas onde que a gente tem altas densidades populacionais, a gente vai ter que começar a fazer um manejo gradativo para baixar essa densidade populacional. Ou seja, não vai ser numa safra que a gente vai resolver o problema, mas vai ter que ser gradativo, vai ter que ser estabelecido muitas vezes até uma sazonalidade em determinada região, para ter um período sem a cultura, justamente para conseguir baixar essas populações e um ajudando o outro. Eu acho que essa vai ser a melhor ferramenta. Um destaque importante para vocês, e o Sérgio falou muito bem nessa relação do próprio questão do dano vinculado e dela ser vetora, preste atenção no canal salivar que está aí representado na figura, tá? O que está acontecendo? Quando esse inseto ele vai inserir o aparelho bucal dele na planta, geralmente ao fazer essa introdução, a primeira coisa que geralmente esses insetos fazem é ir no xilema e depois no floema, tá? E nesse processo alimentar, toda vez que esse inseto introduzir o aparelho bucal, ele vai estar colocando para dentro da planta a saliva dele. E aí que está o grande detalhe. Por que ele coloca essa saliva? Porque ele pré-degrada os nutrientes em função da introdução dessa saliva. E junto com essa saliva está indo o fitoplasma, esferoplasma e o vírus. E aí que está o processo de infecção. E aí tem uma lógica importante. Geralmente, essa alimentação em plantas mais desenvolvidas vai estar vinculada à folha, tá? Vai estar vinculada à folha. Ou seja,
não tem um período em que essa planta, que esse inseto vai deixar de se alimentar, somente na senescência, ou seja, eles constantemente vai estar se alimentando da planta, muitas vezes tem extrusão de fotoassimilados decorrente dela, tem interação com formigas, tem o vínculo também associado à fumagina, que também tem uma relação com o pulgão, ou seja, querendo ou não, nessas altas densidades populacionais aqui, é constante esses danos, não só vinculados a ela ser vetora, mas também os danos alimentares. E essa imagem que vocês estão visualizando aqui, para mim conseguir tentar reduzir essa densidade populacional, tem que aplicar hoje, daqui 6 dias aplicar, e aí visualizar a população, mas provavelmente tu vai ter que fazer uma reentrada, tá? Para a gente conseguir estabelecer esse manejo. E provavelmente aqui não é só uma lógica da gente pensar em ferramenta química, mas o biológico aqui ele vai ser fundamental. E esse biológico ele vai ser interessante porque ele vai estar num ambiente chamado cartucho do milho, que é um ambiente que tenha umidade, é um ambiente que tem uma temperatura interessante, é um ambiente que favorece essa própria germinação do fungo e vai potencializar o próprio efeito dele, principalmente falando em Isária, também falando um pouco em Bovéria, mas principalmente Isária, esse efeito assertivo que ela vai ter nessas populações quando aplicado aqui. Um destaque para vocês, quando a gente vê uma imagem como essa, e vocês podem visualizar aqui, não é que a cigarrinha morreu por um manejo, e sim a ninfa, ela passou para a fase adulta e simplesmente aqui é uma exúvia dela. Há esse confundimento muitas vezes que acontece, mas geralmente aqui é decorrente dela, e aqui só um parênteses importante. Olha aqui em cima um dano de trips também, que é outro inseto, até no final a gente vai dar uma conversadinha. Para indo para os finalmente, para não me estender muito, o que eu destaco, gente? Muito cuidado aqui no início do desenvolvimento. Por que aqui é o maior impacto econômico também, como já em outros insetos na cultura do milho, por que aqui também é importante em relação a ela? Porque aqui é onde que está sendo formado praticamente todos os componentes de rendimento da cultura. Ou seja, qualquer um desses organismos, no caso do Molicutes, ou esse ácido nucleico, no caso do vírus, ele pode sim estar impactando essa cigarrinha. Ou seja, a gente tem que ficar atento ao impacto que ela pode causar. Mas esse impacto, geralmente, e isso foi muito bem estabelecido pelo Sérgio, geralmente até V8. Mas, gente, não dá para descuidar aqui, principalmente nesses milho safras. E no milho safra, muitas vezes aqui, a gente vai estar gerando a população que vai infestar outras áreas, por isso que a gente não pode descuidar. Ou seja, todo ciclo a gente tem que se preocupar. É um inseto que, querendo ou não, em algumas situações vai inviabilizar alguns híbridos, mas, querendo ou não, a gente tem que começar a trabalhar de maneira conjunta, ou reposicionar eles, ou até daqui a pouco dar um descanso para eles, para em outro momento, em baixas densidades, a gente reposicionar. Voltando, fase mais importante está aqui, início de desenvolvimento. E aqui também é um ponto interessante, aqui que a gente não pode deixar ela se multiplicar. Ou seja, cuidar aqui, já no início de desenvolvimento, não adianta também um vizinho fazer o manejo e outro não fazer, todo mundo tem que fazer, tá? Porque daqui a pouco um faz e outro não está fazendo, está criando população para infestar a área de cultivo, e ela é muito de fazer isso, ou seja, ela tem uma boa mobilidade entre ambientes de cultivo também. Para finalizar, gente, cigarrinha, é um inseto que a gente não pode deixar de se preocupar com ela, tá? Muito em função não só aos danos diretos decorrentes dela, mas também, principalmente, aos danos indiretos. Para entrar só para a gente abrir também um pouquinho a cabeça, para a gente não ficar também só nesse impacto de cigarrinha, Spodoptera a gente já tem conhecimento, mas, gente, abre também para a Frankiniella, tá? Abre um olho também para a Frankiniella, que ela também tem esse potencial, tá? Não se tem ainda muito conhecimento do que ela pode ser vetora para a cultura do milho, mas vamos abrir o olho para a Frankiniella também, que é um inseto que também está presente nas regiões produtivas, pelo menos que a gente vem acompanhando o Brasil. Muito cuidado também para a questão de caliotrips. E um detalhe, gente, cuidado com o pulgão, porque alguns tombamentos também podem estar vinculados a esse pulgão, tá? E a gente também não pode descuidar dele, tá? Não pode descuidar porque ele também é um inseto silencioso e a gente só vai se deparar dele mesmo quando a planta está lá em final de enchimento de grão, mas o dano dele já foi estabelecido, principalmente por ele ser vetor de virose. Desculpa só esse parênteses e abra um olho também para o Melanapis saccharia, que está praticamente também em todo o Brasil. A gente tem um cenário de atenção, esse é um cenário de muita atenção que a gente tem que ter, basicamente no milho safra, mas o cenário de mais atenção que a gente tem que ter é esse cenário de milho safrinho. Muito cuidado, gente, tá? Principalmente em relação àquele soja guacho que se estabeleceu aqui. A eliminação dele é fundamental, como o Sérgio muito bem falou, e a gente reforça aqui. Tem que tomar cuidado. Gente, hoje manejo, pelo menos que eu vejo de inseto em sistema.
uma cultura depende da outra, tá? E praticamente todos os insetos, com algumas exceções que ocorrem numa cultura, vão acontecer na outra. Então, gente, o manejo, ele tem que ser integrado, ele tem que ser no sistema, pensando no nosso ano agrícola. Acho que a partir, quando a gente começar a pensar isso e vincular um monitoramento desses insetos muito bem feito, a gente começa a vencer essa batalha contra eles. Muito cuidado em relação ao próprio tratamento de semente, tá? Isso vai ser fundamental. E principalmente nesse início do desenvolvimento, que é a fase mais crítica, que a gente não pode deixar essas populações se estabelecer. Obrigado pela oportunidade, obrigado e pelo convite, espero também não ter avançado muito tempo, mas enfim, eu acho que é um problema que a gente tem que enfrentar de maneira conjunta, querendo ou não, todo mundo tem que se ajudar para manejar essa cigarrinha do milho. Obrigado mesmo pela oportunidade e a gente fica aí à disposição. Maravilha, maravilha, professor Maurício. Excelente. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua explanação, pela sua aula, né? Sentimos daqui a dor que o senhor vem sentindo com essa praga há bastante tempo. E ficou muito claro para mim, eu acredito que para todos, realmente a preocupação e a mentalidade de pensar em sistema, né? Esse é o objetivo. Muito obrigado mesmo, muito claro e muito pontual, muito preciso, tá? Gente, tem muitas perguntas chegando, tá? Continuem fazendo. Todas essas perguntas, elas serão respondidas pelos nossos pesquisadores, né, pelos nossos parceiros. Podem mandar, tá? A gente vai deixar no final aqui um tempo relativamente interessante para que os nossos pesquisadores discutam a respeito das perguntas de vocês, então podem continuar mandando. Aquelas que a gente não conseguir responder aqui em função do tempo, né, a gente vai estar encaminhando a resposta para vocês por e-mail. Então, como a Karina está bem informando aos senhores ali, respondem ali naquele QIA, né, e deixem lá os e-mails de vocês, e depois a gente se compromete aí a estar respondendo todas elas, né. Também gostaria de agradecer aqui o pessoal da GECONS, né, o grupo de consultoria GECONS, parceiro nosso aí de Estado de São Paulo e Brasil, né, na verdade. Pessoal da Soagro, né, de Goiás, a Cultivar Agrícola de São Paulo, pessoal da Sintonia do Rio Grande do Sul, né, a Agrotec também do Rio Grande do Sul. Então, são os nossos parceiros, são os nossos produtores que estão aqui buscando mais informação, né, buscando aqui mais alternativa para realmente controlar essa praga que, nessa última safra, realmente nos assolou de forma muito diferente do que nós estávamos até então acostumados. Bom, dando continuidade, agora para a nossa última apresentação, eu vou convidar o nosso engenheiro agrônomo, coordenador do Departamento de Desenvolvimento Agronômico da Coopert, Marcelino Borges Brito, para trazer para nós, em nome da Coopert, né, quais são as nossas opções, qual é a nossa opção, quais são as nossas estratégias de manejo biológico para controle efetivo da Daublus maiz, da cigarrinha do milho. Tá? Marcelino, fique à vontade aí, tá? Já agradeço também a sua disponibilidade em poder participar com a gente aqui, também enriquecendo o nosso bate-papo. E fique bem à vontade para estar apresentando as nossas tecnologias. E, da mesma forma, no final, a gente volta aí com a rodada de perguntas. Como vocês puderam perceber, a gente encurtou o máximo, né? A gente não dá para encurtar muito, senão também tira informação por parte dos pesquisadores, mas isso é de propósito para que nós possamos fazer no final aí uma rodada, né, de perguntas e respostas. Marcelino, muito obrigado aí mais uma vez e fique à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Primeiramente, também agradecer aí o professor Maurício, o Sérgio. São grandes parceiros nossos aí que têm trazido aí grandes conhecimentos. Hoje eu fico muito orgulhoso de ter parceiros e sendo amigos também, né? Hoje aí no meio agro, podendo compartilhar aí um vasto conhecimento e uma praticidade muito boa para nós a nível de campo. Isso aí enriquece nós cada vez mais, né? Pessoal, isso aí aumenta um pouco até o meu desafio aqui para com vocês, né? Para poder trazer um pouco aí da experiência que nós viemos adquirindo aí ao longo do tempo, se tratando do biológico, né? Então, o intuito nosso é compartilhar um pouco aí de alguns resultados, trazer um pouco aí de uma referência
que a gente já vem trazendo aí com fungos, principalmente. E aí o intuito depois aí a gente poder discutir e trazer aí um ponto aí de relevância para vocês aí com discussão, tá? Bom, trazendo um pouco aí para todos aqueles talvez que seja novidade, a Koppert, né? A Koppert é uma multinacional, uma empresa holandesa que trabalha 100% nesse segmento de controle biológico de plantas. E aí tem como objetivo principal, né, trabalhar aí com a saúde das pessoas e do planeta, sempre trazendo uma agricultura sustentável globalmente, né? Então a gente tem isso como um objetivo principal e um orgulho desse cenário para trazer um conceito para a agricultura de forma que a gente pode aí de fato contribuir para o produtor rural e automaticamente para o consumidor final também desse produto em si, né? Então, como que nós podemos fazer dessa forma, né? Hoje, se tratando de controle biológico, muitos veem como uma solução dos problemas, mas o controle biológico ele é uma ferramenta que, em conjunto com outras ferramentas, ele vai te auxiliar mais aí no seu suporte com o seu manejo, tá? Principalmente se tratando de uma praga extremamente delicada, né? Do qual ela tem um poder de migração extremamente alto e assim como um poder também de dano, né? E prejuízo também extremamente alto. Eu, particularmente, essa é uma opinião minha, eu considero ela hoje talvez uma das principais pragas da agricultura brasileira, em função do desafio que ela nos traz, né? Em tanto nível de dano e também dificuldade ou desafio de controle. Então, é uma praga aí que devemos sim nos atentarmos e associar, né, o máximo de ferramentas possíveis, né? Então, o próprio nome já diz, né? Proteção integrada, para a gente conseguir ter um sucesso aí no manejo dessa cigarrinha. E aí, essa integração, na verdade, o Sérgio e o Maurício explanou muito bem, muito claro, na questão de ambiente, paisagem agrícola, o nível de potencial de multiplicação dessa praga. Então, a gente já deve começar lá desde um tratamento de semente bem feito, um monitoramento depois consequente dessa praga, não só na cultura do milho, mas exatamente onde ela está se estabelecendo e etc. Vários fatores aí que vai trazer um sucesso para nós. E aí, como uma ferramenta, a Koppert ela traz uma opção, né, que é o Octane. Hoje, no Paraguai, como o Rodrigo disse, temos alguns colegas do Paraguai também, então eu agradeço a presença deles. É um produto chamado Intercepto, e hoje no Brasil ele está registrado como Octane. É um produto à base de Isaria fumosa rosa, do qual ele carrega uma linhagem, né, que é a cepa, é a genética daquele fungo, que é uma linhagem desenvolvida pela Exalc. Então é uma exclusividade da Koppert, diante de uma parceria que nós temos junto com a Exalc, né, para desenvolvimento aí de novos produtos, etc., e aí do qual a gente traz um potencial muito grande nesse produto em função tanto da linhagem, tanto também da formulação que potencializa efeito em cima desse fungo. Então, a formulação ela tem um poder de escarificar uma camada serosa do inseto, facilitando aí a penetração desse fungo no inseto e aí potencializando o seu efeito de controle. E aqui só um breve resumo, né, de como o fungo, de fato, ele age em cima desse inseto. A partir do momento que nós liberamos ou aplicamos esse produto, o Octane, no campo, né, que é um produto à base de fungo, né, o esporo, o conídeo, vai aderir à superfície do inseto, tegumento do inseto. A partir desse momento, ele começa a germinar e libera um tubo germinativo. Esse tubo germinativo, basicamente, eu costumo brincar que é como se fosse uma âncora do fungo, é onde ele literalmente ele fixa no inseto e começa a liberar algumas enzimas. Destaco elas aí a quitinase, do qual vai degradar a quitina do inseto, a protease e a lipase, né? Então, a protease para degradar a proteína do inseto, sabemos que o inseto é extremamente rico em proteína, e a lipase, né, para degradar o lipídio, que aí é a fonte energética desse inseto, né? Então, basicamente, ele libera essas três enzimas, e depois, em conjunto disso, na hora que ele penetra para dentro do inseto, ele começa a liberar uma micotoxina. Essa micotoxina, ela literalmente, ela baixa a imunidade do inseto, e aí, automaticamente, ele vai levar o inseto à morte. E aí, qual que é o ponto favorável nesse cenário? Eu estou trazendo a própria natureza para me controlar a própria natureza. E aí, o ponto crucial, a natureza fungo, em específico, ela usa o próprio inseto para se multiplicar como meio de cultura. E isso é fantástico. Então, trazendo um cenário de paisagem agrícola, como o Sérgio Abud nos trouxe, é um potencial muito grande, é uma oportunidade muito grande para nós, poder começar a aumentar o nível de fungos benéficos no nosso sistema. E aí, automaticamente, eu começo a trazer um nível mais equilibrado também. Então, em resumo, né, hoje o fungo ele vai ter um efeito de germinação dos micélios em cima do inseto, a partir dali, desenvolvimento do conídeo, a penetração em função aí das liberações de enzimas e a colonização interna do inseto, onde ele começa a liberar as toxinas. E aí eu trago outro detalhe, essa extrusão. Essa extrusão nada mais é do que quando o fungo ele sai para fora do inseto, ele tem o potencial de colonizar outros insetos também.
E aí eu vou trazer um cenário, aí um caso à parte, se tratando de cigarrinha do milho, porque ela tem um mecanismo de defesa do qual ela sobe um pouco para o ápice da planta, ou ela fica exposta à radiação solar, para não deixar aí o fungo começar a desenvolver. Só que, diante a esse cenário, como a quantidade de fungo liberada é muito grande, o inseto, sim, ele morre, porém, o fungo, o qual ele deveria ocorrer essa extrusão, em alguns cenários ele não ocorre, em função da radiação solar. Porém, a extrusão ela ocorre internamente no inseto. Quando esse inseto vira degradar, entrar em decomposição no sistema, no ambiente, esses esporos ele volta de novo para o nosso ambiente, podendo colonizar outros insetos também, tá? Em algumas condições são necessárias, tá? Eu destaco aí temperatura, em média de 25 a 35 graus, é a temperatura ideal, média para o fungo desenvolver, umidade relativa de no mínimo 60% e o contato com o inseto. Então, eu vou destacar esses 3 pontos por quê? Porque muitas das vezes a gente vê esses pontos como empecilhos. Só que esquecemos que esses detalhes não é em si somente para o fungo. A tecnologia da aplicação exige esses detalhes. Ela exige uma temperatura ideal para a gota, de fato, ela não evaporar antes de chegar no alvo. Ela demanda, assim, uma umidade acima de 60% para essa gota também não evaporar antes de chegar no alvo. E dependendo do produto, ele sim deve atingir o alvo. Então, essa temperatura é uma média para o inseto, para o fungo, desculpa. É uma média para o fungo. Por que eu digo isso, pessoal? Se eu tenho, por exemplo, simulando uma temperatura, eu tenho ali, sei lá, 40 graus durante o dia, porém, durante a noite ela baixou para 20 graus, eu cheguei na média ideal que o fungo exige para o seu desenvolvimento. Assim também a temperatura, a umidade. Se a umidade bater ali 80% de umidade, porém ali durante a noite, durante a noite ela chega em 80 e durante o dia 40, eu vou ter a média ali de 60 que o fungo precisa para desenvolver. Óbvio, eu não vou fazer aplicação nas horas mais quentes do dia, porque isso aí é o maior vilão para os fungos, assim como também é um vilão para a tecnologia de aplicação. Então, a limitação de horas mais quentes não é para o fungo. A tecnologia em si, ela exige também eu ter uma condição favorável, até mesmo para poder atingir esse alvo que vai estar presente dentro do cartucho, como muito bem apresentado pelo professor Maurício, tá? Bom, e aí esse cenário, se tratando de paisagem, eu destaco esse cenário aqui porque muitos nos questionam quando eu devo controlar, quando eu devo monitorar, ou, enfim, como eu devo manejar essa praga em específico. Né? Hoje, a dinâmica com biológico, eu digo que ela não existe uma receita de bolo. Tá? Esse é um ponto aí crucial para nós. E aí nos traz um potencial de uso ou de manejo onde eu tenho a presença dessa praga. Então, hoje, diante a esse cenário, eu consigo destacar aqui a fase mais crítica, principalmente, do milho, como mostrado pelo professor Maurício, até também pelo Abud, como ponto crucial. Esse momento aqui eu não posso dormir no ponto. É onde, de fato, eu vou determinar ali o potencial produtivo daquela planta, eu posso comprometer aí toda a fase final de enfesamento e aí produtividade final. Só que eu também não devo dispensar aí o monitoramento nessas outras fases, inclusive ali numa entre-safra, ou se caso eu tenho um milho que seja mais novo nesse cenário, o risco ainda é maior, e até mesmo na soja. O monitoramento e a frequência de acompanhamento da minha lavoura ou da minha área, ela deve ser constante, exatamente para me saber, de fato, uma janela de plantio ideal para me fazer o meu plantio do milho, exatamente para me saber um tratamento de semente adequado, exatamente para me proteger já na fase inicial contra o ataque dessas cigarrinhas, certo? Assim como também o efeito de migração, né, para outros pontos que ela pode se adaptar e aí, de fato, voltar a causar um dano econômico muito grande para nós. Então, o octano, ele se torna um coringa extremamente importante para nós, para a gente poder se adaptar a esse manejo de aplicações. E, Marcelino, eu devo ou eu posso aplicar ou associar junto com defensivos químicos? Sim, podemos. Então, de novo, reforço, o biológico não é tão sensível como boa parte das vezes achando que ele é. Então, em alguns cenários, eu posso até aplicar no mesmo tanque, junto, não há problema algum. Pelo contrário, tem cenários que eu posso associar um defensivo químico, caso um inseticida, junto com o octane, que pode potencializar esse efeito de controle também. Então, cada cenário, ou cada caso, é literalmente um caso diferente. Ah, Marcelino, eu fiz uma aplicação de fungicida hoje. Quando que eu volto com a aplicação de octane, que é um fungo? Ou o contrário, né? Eu vou fazer uma aplicação de fungicida de octane hoje. Que dia que eu posso entrar com o octane novamente? Pessoal, se tratando nesse cenário, né, quando a gente busca aí altos tetos produtivos na cultura do milho, então a incidência, a aplicação de fungicidas, ela vem sendo cada vez mais recorrente. Só que eu destaco um ponto crucial. Desde que eu não aplique junto ao mesmo tanque
e eu deixo uma janela ali de aproximadamente 3 dias antes da aplicação ou 3 dias após, eu posso manejar o meu fungicida normalmente, tá bom? E ressalvo um ponto legal. Alguns fungicidas, eles ainda são compatíveis com o fungo biológico, tá? Por que eu digo isso? Hoje, boa parte das vezes, não é só o ativo que vai causar um dano. Às vezes, o próprio inerte de um produto ele pode causar esse impacto em cima do fungo. Então, alguns fungicidas, sendo ali de mercados ou de empresas diferentes, eles podem apresentar compatibilidade, pelo incrível que pareça. Se a gente pudesse generalizar, né, que todo fungicida matasse todos os fungos, hoje o manejo de fungicida seria relativamente fácil. Então, não é muito bem assim. Então, acaba tendo, sim, alguma seletividade em função do produto comercial a ser trabalhado aí na cultura do milho ou na soja que seja, tá? E aí, muitos me questionam, mas como que eu vou ver esse efeito aí de sintoma do fungo em cima da cigarrinha? Boa parte de vocês provavelmente já deve ter visto aí a dinâmica dessa praga na lavoura, né? É uma praga que ela tem uma mobilidade muito rápida e ela dificilmente deixa a gente chegar próximo dela. E aqui o vídeo, ao lado, ele mostra exatamente isso aqui, ó. Pode observar o nosso consultor, ele encostando na cigarrinha, ela praticamente está somente caminhando, né? E o porquê disso? Porque o fungo, quando ele contaminou esse inseto, ele baixou a imunidade desse inseto e também baixou muito a capacidade dela de dispersão. Então, eu faço uma comparação nós, seres humanos. Quando a gente, às vezes, está infectado com algum micro-organismo, porque nós alimentamos mal, nós queremos somente o repouso. O inseto, basicamente, é a mesma coisa. Então, ele abaixa completamente a sua mobilidade. Então, com isso, ele reduz também a sua taxa de alimentação e, automaticamente, consequentemente a isso, ele reduz, assim o seu potencial de contaminação na planta, tá? Aqui são algumas fotos de campo. Então, como eu disse para vocês, por ser uma praga que tem uma dinâmica de, às vezes, quando ela sentir que está infectada por um fungo, ela geralmente sobe para o ápice da planta para absorver o máximo possível de radiação solar, exatamente para quê? Ela sabe que aquela radiação solar vai ser, de certa forma, um remédio para limitar o desenvolvimento desse patógeno que está infectando ela. E aí, no que acontece nesse processo, às vezes ela vai morrer sobre essas folhas, porém, sem a esporulação externa. Porém, ocorre, sim, o desenvolvimento de esporos ou de conídeos internamente desse inseto. E aí, em alguns casos, é possível também, se a gente buscar muito dentro do cartucho, é possível, sim, nós identificarmos e encontrarmos também insetos já com a capacidade de esporulação em função do fungo. Bom, e aí um cenário importante. Qual o benefício ou qual a vantagem do uso desse biológico? Então, pegando um pouco do gancho do Maurício, tá, pessoal? Ele citou muito a questão de trips, citou muito a questão de pulgão, e eu também acrescento a questão do ácaro, né? Então, em função do uso desordenado de alguns inseticidas, potencializou a multiplicação de algumas outras pragas que até então eram consideradas secundárias na cultura do milho, ou a gente fazia aplicações bem pontuais, só que hoje elas têm se tornado primárias. Então, reforça a questão do trips, reforça a questão do pulgão e também reforça a questão do ácaro, tá? Então, o ácaro em si, a gente vê ele multiplicando com a intensidade muito alta em função desse uso desordenado de inseticidas para manejo da própria cigarrinha específica. E a vantagem do produto biológico é exatamente esse, porque eu vou estar mantendo fungos ativos na minha área, que é o que a gente chama de efeito epizootia. Muitos, às vezes, usam o termo residual. O termo residual, eu não gosto de usar muito esse termo, porque ele se remete a resíduo. E biológico não é resíduo. A epizootia é a capacidade que o fungo ou que o biológico possui de persistir no nosso sistema, certo? Então, quando eu começo a inocular fungos na minha área, isso serve para Isara, isso serve para Bovéria, serve para Metarrísio, acaba tendo ali um efeito de epizootia em cima de insetos, seja eles primários, né, vamos citar aí a própria cigarrinha, ou seja, outros insetos secundários, aí vamos pegar o gancho do próprio ácaro, ou pegar o gancho aí do pulgão, ou até mesmo do trips, como um meio de cultura para a multiplicação desse fungo. E aí, automaticamente, eu começo a trazer para um cenário de equilíbrio do meu sistema novamente, e aí essas pragas que já vêm causando dano em consequência do uso desordenado de inseticida, acaba que eu tenho um controle ali natural ou um controle supressivo dessas pragas. Aqui é um exemplo prático disso. Isso aqui é uma área que um consultor nosso conduziu e, através de uma foto, né, de uma imagem de field view, dá para ver nitidamente esse cenário. Então, é uma área com histórico de ácaro. Então, pode observar onde não foi feita a aplicação de octane,
praticamente essa planta ela chegou ou antecedeu o seu ciclo. Enquanto onde foi feita a aplicação de Octane, acabou que retardou um pouco esse cenário, exatamente porque o Octane, ainda além de controlar de fato a cigarrinha, conseguiu trazer em nível de equilíbrio outras pragas, né, que trouxe ali um dano bem agressivo aí à cultura do milho também. E aí o cenário aqui de um gráfico que eu mostro para vocês, onde a gente vem conduzindo alguns trabalhos, que é a média nossa de trabalho, tá? Onde a gente comparou exatamente o acefato, porque boa parte das pessoas vem usando ele aí como uma referência. Então a gente quis exatamente comparar com ele para a gente entender a dinâmica de controle do Octane. No fim, eu consigo ter um efeito de controle bem similar, né? Trazendo aqui até o acefato um pouco superior comparado ao Octane. Mas eu destaco esse gráfico aqui abaixo. Olha que interessante. Quando eu comparei em nível de enfesamento de planta, em média, eu tive 32% de plantas enfesadas quando eu manejei só com acefato ou com químico específico. Quando eu inseri o Octane, eu reduzi para 28%. Ah, Marcelino, mas 4% é muito pouco, cara, não faz muita diferença. Pessoal, quando eu falo em 60 mil plantas por hectare, esses 4% ela já vai fazer uma diferença muito grande. Isso aí vai trazer uma rentabilidade no final muito maior. Então, essa é a vantagem que o biológico ela pode trazer para vocês no seu sistema de produção também, tá? E aqui é uma imagem ali do Alto Paranaíba, da região ali de patrocínio, né? Então, mostra também nitidamente o efeito que tem quando eu tenho a escolha de um material que seja mais tolerante. Então, novamente, reforço, o uso do biológico é suficiente ou é a solução dos problemas? Não. Eu devo também, às vezes, utilizar um defensivo químico, um tratamento de semente adequado, assim como também eu devo escolher um material que seja mais tolerante aos enfesamentos, tá bom? E aqui como complemento num todo, então eu venho trazendo aqui um cenário onde a gente destaca aqui o portfólio Coopert, então destaca o Octane aqui do manejo na fase mais crítica da cultura do milho, até o V8 principalmente, mas nada impede também de eu fazer um manejo aí na subsequência do ciclo dessa planta. Por quê? Porque eu posso evitar, controlando a praga nesse momento, que ela migre para outro milho mais novo, tá? E aí o ponto crucial que eu trago para vocês, em consequência do efeito da própria cigarrinha ou dos molicutes, vem abaixando a capacidade dessa planta de resistência a outros patógenos. Em função disso, vem acontecendo muito tombamento também, geralmente no fim do ciclo. Isso porque a oportunidade que os fungos de solo encontrou naquela planta extremamente com salinidade baixa, com vigor baixo, foi muito alto. Então, hoje, um tratamento de semente bem feito, assim como um inseticida para a cigarrinha, porém visando também fungos de solo, também é crucial para o seu manejo, para, de fato, trazer uma sanidade e efetividade aí também de rentabilidade, tá? Bom, pessoal, então aqui para finalizar eu trago essa mensagem, né, que, novamente, reforço, não é novo para ninguém. Essa mensagem, talvez ela seja aqui até monótona, porém, cada vez mais a gente está entrando num afunilamento que a gente tem que praticar ela muito, né? É associar o máximo de ferramenta possível para, de fato, eu conseguir interar e trazer um sucesso aí para a minha lavoura. Só que eu trago um ponto crucial, essa última fatia aqui, ó, entendimento. O que seria entendimento? Eu preciso entender cada ferramenta dessa, ou a capacidade e limitação de cada ferramenta dessa, para, de fato, eu conseguir associar e extrair o potencial máximo de cada uma delas. Não adianta eu ter várias Ferraris, sendo que eu não tenho carteira ou habilitação para pilotar elas. Então, de fato, eu preciso entender cada uma delas para me extrair o potencial máximo e, de fato, eu conseguir trazer no final um sucesso da produtividade. Pessoal, fico inteiramente à disposição. Tentei passar uma mensagem mais rápida, até porque o foco hoje é o Maurício e o Sérgio Abud, hoje nossos candidatos, que têm um conhecimento, uma expertise fantástica, principalmente na cigarrinha ou em assim, outras pragas também. Mas ficamos aí na interação também em conjunto com as perguntas, aí, caso eu possa contribuir, estamos à disposição, assim como os nossos consultores que estão presentes com vocês no dia a dia. Agradeço aí a presença de todos novamente. Marcelino, ele sempre nos honra com a sua presença, né? E nos deixa muito orgulhoso da nossa Coopert Brasil por ter uma pessoa realmente com tamanho conhecimento e com tanta facilidade de expressar esse conhecimento junto aos nossos clientes, produtores, né, distribuidores. Marcelino, excelente explicação, prática, simples, resumida. Acredito que todos aí tenham, sim, compreendido como que funciona essa nossa ferramenta Octane para controle de Dalbulus maides. Bom, nós vamos ter,
meus queridos pesquisadores aí, nós vamos ter que fazer uma segunda rodada, viu? E não vai poder demorar, porque já batemos 700 e a plataforma aqui não deixou mais o pessoal entrar, tá? Então, já fica aí uma segunda rodada já, porque também temos aqui, pegando a minha cola, praticamente umas, sei lá, vou chutar aqui umas 60 perguntas, 50 perguntas. Então, vocês terão depois mais trabalho também para nos ajudar a responder. Bom, gostaria não só de agradecer os nossos parceiros comerciais, né, como a Futura, pessoal da Agrotécnica Matão, a Cocamar, da Integrada, os agrônomos da Coamo também, mas agradecer os nossos produtores, os nossos clientes finais, né, que quem também sofre a dor, ou melhor, sofre essa dor junto com a gente, né, o Guido, consultor ali do campus de Olambra, né, o Marcelo, o Marcos Gonçalves, o Thales Ricardo. Gente, muito obrigado mesmo pela participação de vocês, né? Para nós é muito importante e não deixa de ser também um ensinamento para nós, né, Marcelino? Nós estamos constantemente aprendendo, né? A gente aprende tanto com a praga e doença, como aprendemos também com o manejo biológico. Ainda assim, né, aprendemos bastante com o manejo biológico. Costumo dizer que a gente não mexe com uma ciência exata, né, Maurício e professor Sérgio? Quando se fala de biologia, seja da praga, ou seja a própria biologia dos nossos fungos entomopatogênicos, isso não é uma ciência exata, não é matemática, né? A gente tem outros fatores que também interferem dentro desse circuito aí. Bom, eu tenho aqui, como eu disse, mais de 60 perguntas, tá? Eu vou tentar, de uma certa forma, trazer algumas que tem aí, que algumas lógicas repetem, né? Mas a grande maioria aqui são perguntas extremamente válidas, com uma riqueza de conhecimento de quem faz também muito interessante, tá? Eu vou tentar não direcionar a resposta e pediria a vocês, aí Marcelino, professor Sérgio, professor Maurício, que, por gentileza, seja o mais objetivo possível na resposta para a gente conseguir responder a maior quantidade de pergunta possível, tá? Com certeza não conseguiremos as 60 e não para de chegar, mas eu vou tentar fazer aqui um jogo aqui para que nós consigamos aí atender a maior parte delas, tá ok? Bom, algumas delas eu tenho que dizer que já foram respondidas, né, à medida com que a apresentação de vocês foi caminhando, né, elas já foram respondidas. Por exemplo, do senhor Daniel Cudes, né, já foi respondida aí. Então, eu vou tentar aqui dar trazer para vocês aí algumas perguntas do nosso pessoal. Vamos lá. No Matheus Vendrúsculo, plantio de trigo pós-milho pode impactar na presença de cigarrinha para a próxima safra de verão? Por que eu acho essa pergunta interessante? Porque ela já está pensando na sequência, né? E tem outras perguntas que também trazem essa preocupação entre as próximas ciclos, né? O próximo milho, milho safrinho, milho verão, enfim. Então, por favor, repetindo, plantio de trigo pós-milho pode impactar a presença de cigarrinha para a próxima safra verão? Quem for puxar aí, desbloqueie e fique à vontade. Beleza. Vou dar os outros podem complementar. Nós fizemos um acompanhamento com várias plantas que se mostraram plantas que as cigarrinhas têm visitado. As braquiárias, nós ainda não temos uma conclusão de que se a cigarrinha está completando o ciclo nessas plantas, nas braquiárias. Mas as gramíneas, de uma forma geral, essas cigarrinhas elas se mantêm por algum tempo nessas plantas. E a gente observa que a cigarrinha tem um ciclo de vida relativamente longo, elas conseguem sobreviver por um período relativamente longo. E como o Maurício mostrou, elas estão também se adaptando a condições ambientais de temperatura e umidade, mantendo certo dinamismo em termos de dispersão entre essas plantas ou deblocagem, né, entre algumas plantas. Nós não temos assim respostas exatas, pelo menos pelo que eu venho observando e nos resultados de pesquisa,
se ela consegue completar o ciclo. A gente tem certeza que ela completa muito bem o ciclo na cultura do milho. Nessas outras, a gente observa que ela visita, se mantém por um período, mas ela não completa o ciclo. Então, é sim preocupante a presença de gramíneas, de uma forma geral, em lavouras ou próximas de áreas de lavoura, né, de gramíneas, porque ela pode se manter por um período longo e ela pode, dessa forma, estando infectada, na oportunidade de ela pegar uma planta de milho, ela vir a infectar essa planta e desenvolver os molicutes, e isso sim passar a ser um problema para a safra seguinte. Posso só complementar um pouquinho o que o Sérgio falou, entrando um pouquinho até nessa lógica aí, o que a gente notou no último, pelo menos na última safra de trigo, a presença de algumas cigarrinhas vinculadas à cultura, mas não num processo, como o Sérgio muito bem falou, até reprodutivo, mas simplesmente num processo de persistência ali. Até a gente tentou acompanhar algum processo de alimentação e não visualizou muito, mas ela costuma ficar muito inserida na próxima base da planta, do trigo em si. Ela não está no processo metabólico, processo ativo, enfim, todo aquele processo de reprodução, mas ela está ali persistindo. E até, em frente a essas plantas hospedeiras, a única planta que a gente encontrou ela fazendo um processo de reprodução, encontrando ninfas e coisas, até no screening que a gente está conduzindo aqui, é o teucinto, tá? Então, a única até então que a gente também tem sorgos, a gente tem milheto, tem capim-sudão, tem algumas braquiárias, mas a única planta que a gente viu em atividade de reprodução, encontrou ninfas em densidade populacional, foi o teucinto e também, claro, a cultura do milho. Então, só complementando um pouquinho o que o Sérgio falou, tá? Maravilha, show de bola. Vamos lá, vamos para a segunda aqui. A safra 2021 foi a primeira em que tivemos grandes perdas aqui no Rio Grande do Sul. O que devemos esperar para a próxima safra? A praga se estabeleceu em definitivo? João Vila, que faz essa pergunta. E ele complementa aqui, Isara e Bovéria podem infectar também insetos benéficos, como tesourinha, que é abundante no milho? É a continuação da pergunta do João Vila. É uma pergunta que ela vai ser respondida aqui, vamos lá, professor Maurício aí, que tem conhecimento aí nessa região sul, né? Depois o Marcelino complementa. Pode só repetir o início dela, que eu estava anotando outro detalhe aqui? Perfeito, vamos lá. Na safra 2021, foi a primeira em que tivemos grandes perdas aqui no Rio Grande do Sul. O que devemos esperar para as próximas safras? A praga se estabeleceu em definitivo? Também mais uma pergunta, né, falando em sistema. Tá, claro que até ontem a gente estava conversando e a gente entrou no caso de TRIPS e a gente fala que 2 anos para inseto é muito recente. Então, eu acredito que a gente tem que esperar agora a dinâmica desse nosso inverno, o inverno realmente ver como é que vai ser essas baixas temperaturas, né? E a gente fazer um acompanhamento. Pelo que ela está nos dando, pelo menos a entender nessa dinâmica dela, a gente vê uma persistência dela, porque a gente até tem um monitoramento em todo o Rio Grande do Sul, e a gente vê que em todo o Rio Grande do Sul ela está instalada, e até em regiões remotas, né? Ela está estabelecida. Então, eu acredito muito que esse inseto, ele está adaptado à nossa condição, porque já faz um bom período que a gente vem visualizando ela, não é de agora, né? Mas simplesmente está aumentando a densidade populacional. Frente à questão do biológico em si, pensando em controladores biológicos, assim, o que eu destaco? O biológico, principalmente quando a gente fala em fungo entomopatogênico, a chegada dele, muitas vezes, sobre o organismo e a possibilidade da germinação dele, ele não passa a ter tanta seletividade. Só que tem um detalhe fundamental. Geralmente, alguns controladores, a grande maioria dos controladores biológicos, com exceção de alguns coccinelídeos, como joaninhas e coisa, e alguns outros microhimenópteros que têm uma atividade mais durante o dia, a grande maioria dos predadores, a efetividade, a ação deles, ela é mais noturna. Então, dependendo do ajuste aí, tu consegue ter um bom escape desses organismos aí. Eu acho que é algo que dá para ajustar, mas é aquela lógica, é um processo de soma aí que a gente vê de todas as ferramentas aí que a gente pode utilizar. Maravilha, professor, você até complementou. Marcelino, vamos passar para a próxima aqui, que aí a gente complementa. Professor Sérgio Abud, uma pergunta do Guido Sanches.
Quais as perdas ou danos do vírus da risca no milho sem a presença do molicute? Vou repetir. Quais as perdas ou danos do vírus da risca do milho sem a presença de molicutes? Guido, obrigado. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Às vezes a gente fica muito focado no problema dos enfesamentos e esquece dos outros danos, né, de doenças que nós temos, como, por exemplo, doenças de solo. O milho ele é extremamente suscetível a doenças de solo. Se não fizer um manejo integrado de solo para você ter sanidade de solo, nós temos problema de perda de produtividade muito significativa, nós temos doenças fúngicas e bacterianas, né, que causam muito problema na cultura do milho, reduzindo a produtividade. Então, esse manejo fitossanitário para fungos, bactérias, na cultura do milho, nós temos alcançado produtividades que estão estourando aí 280, 300 sacos de milho em regiões aqui na região central, em milho verão. E essas viroses, elas são doenças que muitas vezes elas aparentam ser mais silenciosas. Mas qual que é o problema? Elas afetam diretamente essa fixação de carbono na planta. E milho é uma planta que ele concentra tudo na espiga. Então, quando você tem virose na planta, ou doenças fúngicas, ou qualquer tipo de dano na área foliar de uma planta de milho, inclusive no colmo, a sanidade de colmo, nós temos observado isso reduz tremendamente a produtividade do milho. É que nem os nematóides. Nós temos muitos problemas de nematóides que causam doenças que nós chamamos de doenças silenciosas, que a gente não consegue computar, porque muitas vezes acha que isso é muito pouco. E a gente acaba observando muito essas doenças que têm um sintoma visual muito aparente e se esquece dessas doenças silenciosas. Mas os vírus, de uma forma geral, não só no milho, como também na soja, nós temos muitas viroses aparecendo em soja e se confundindo, às vezes, com problemas de fitotoxidez de triazóis, eles têm reduzido tremendamente a produtividade. E eu gostaria de lembrar uma coisa, Guido, por isso que eu acho importante essa sua pergunta. A genética hoje no Brasil, ela tem se concentrado muito em altas produtividades, ficando o manejo agronômico por conta dos agrônomos, por conta dos produtores. Então, nós precisamos estar concentrados, sim, no manejo integrado, no manejo de sistema, para poder garantir a expressão do alto potencial genético em termos de produtividade que essas plantas têm. Porque se os geneticistas forem colocar as resistências à doença, resistências muitas vezes a determinados problemas na planta, nós vamos estar com teto de produtividade baixo. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade em relação ao manejo do complexo de doenças e de pragas que nós temos na cultura do milho, da soja e do sistema de produção nas diversas regiões. Ô, professor Sérgio, eu só gostaria que o senhor complementasse, a gente estava até conversando também ontem a respeito disso, o senhor tinha comentado que uns problemas também são os entopimentos do vaso, né, dos vasos condutores por parte dos molicutes, né, e isso diminui a questão da fonte dreno, né, e faz com que potencialize, por exemplo, fala o próprio tombamento, né, o fato de fungos de solo, principalmente na cultura do milho. O senhor pode complementar, por gentileza, nesse assunto que a gente estava até discutindo ontem a respeito? Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Os molicutes, eles se concentram muito no floema e ele vai entupindo esses vasos. À medida que ele vai entupindo esses vasos, dificulta a circulação, inclusive, para o sistema radicular. Isso, como o sistema radicular ele não é devidamente alimentado, abre porta de entrada para doenças de solo. O Marcelino, na apresentação dele, ele mostrou a integração dos biológicos que nós usamos no solo para você ter um equilíbrio, uma saúde do solo melhor. Também a questão do manejo químico e físico desse solo, porque fertilidade é a capacidade de um ambiente de produzir vida, né? Então, se você tiver um ambiente química, física e biologicamente bem equilibrado no solo, à medida que esses molicutes vão atacando a planta, o Maurício falou um pouco sobre isso também, você tendo uma sanidade melhor nesse solo, você tem uma resposta melhor na planta. Então, as áreas da planta em que você não tem esse entupimento, que é causado pelos molicutes, elas oferecem, de certa forma, alguma defesa para a planta, diminuindo, dependendo da região da planta que tiver esses entupimentos, até a comunicação com as espigas do milho. Então, você pode potencialmente ter menor dano de produtividade
quando você tem um sistema de solo mais equilibrado e uma circulação de seiva na planta menos dificultada. Agora, se você tem um entupimento, a seiva não circula, nós vamos potencializar os problemas e a expressão da doença que nós vimos, que é o problema de você ter internódios mais curtos, de você ter uma brotação excessiva, perfilhamento excessivo. Então, nós temos que olhar a planta assim de uma forma sistêmica, começando por um bom manejo de solo. Muitas vezes nós temos problemas de doenças de solo causando tombamento e a gente acha que o problema são os enfesamentos. Então, é um problema de sistema e nós temos que olhar a lavoura com um olhar mais integrado, entendeu? Não vamos ficar de olho só nos molicútios, só nas cigarrinhas. Vamos olhar tudo, porque hoje nós temos uma série de problemas causando danos na lavoura e a gente está jogando a culpa toda somente nas cigarrinhas, né? Maravilha, maravilha. Exatamente, acho que esse é um ponto interessante para complementar essa posição aí, que eu acho que ela faz todo sentido, que, de novo, não só pensar em sistema enquanto ambiente, mas também pensar no sistema planta, né? Solo, parte aérea, que no final do dia acaba sendo um reflexo, né? Professor Maurício, o Marcos Gonçalves, perfeita a sua colocação sobre virose, queria saber mais sobre a incidência de TRIPS e da Melanifes sacchari em milho aí no sul. Marcos Gonçalves, por favor, professor Maurício. Bom, vamos lá. Obrigado pela pergunta. A questão, pegar o primeiro ponto, que é a questão de TRIPS, a gente tem acompanhando, pelo menos nas últimas 3 safras, um aumento da intensidade dela. Ficou um pouco mais evidente na cultura da soja, tá? Gerando um impacto bem significativo. Contudo, como vocês estão muito falando, a gente nunca pode duvidar da capacidade de adaptação que os insetos têm. E aí, só pegando um parênteses aí do que o Sérgio muito bem colocou, vejo que o maior desafio que a gente vai ter nessas culturas, nessas principais culturas, justamente é tentar trabalhar com viroses, tentar trabalhar com esses agentes, com esses organismos que têm o potencial de ser vetor, e nesse caso, entra principalmente o grupo de Frankiniella, que também está associado à cultura do milho, também hoje está associado à cultura da soja, tá? Entrando um pouquinho nesse impacto de TRIPS, a gente tem 2 espécies de TRIPS que estão acontecendo na cultura do milho, tá? A gente tem a Caliotrips, que é um inseto que ela está reduzindo a área fotossinteticamente ativa, tá? Então, geralmente, ela se concentra mais na parte mediana para o bacheiro, e geralmente ela está na superfície inferior da folha. A gente tem muito hábito de ver a cultura do milho de cima para baixo, e esquece muito de ver as folhas na face inferior delas, e é ali onde está se concentrando muito a Caliotrips. Então, o impacto de Caliotrips mesmo é a redução de área fotossinteticamente ativa. Tem um impacto ali, principalmente até V5, quando tem esse processo de diferenciação da planta, estabelecimento e componente de rendimento. Isso pode afetar por essa própria área foliar que a planta em si tem, ou seja, nesse processo de diferenciação, menor quantidade de fotossimilados, enfim, todo esse processo aí decorrente. E em relação à Frankiniella, tem um detalhe muito importante, ela está se concentrando muito no cartucho, tá? Muito lá naquela parte meristemática, na diferenciação das folhas em si, e depois com as lesões dela, com a intensidade das lesões dela, vem uma expansão. E aí a gente também tem uma perda de área fotossinteticamente ativa, e esse ano até interessante, me chamou muita atenção a expressão de algumas plantas, principalmente em relação a alguns sintomas vinculados à risca, tá? Claro que a gente está fazendo ainda essa comprovação, mas que não havia a presença de cigarrinha. Então, é uma hipótese, toda hipótese ainda precisa ser comprovada, mas a gente tem uma hipótese que essa Frankiniella, essa TRIPS, ela pode estar necessariamente transmitindo para a planta de milho, nesse caso, uma relação de vírus. Mas aí ainda é uma hipótese, né, que a gente tem que comprovar. Em relação ao Melanaphes, a gente viu ainda muito aleatório ela. Até eu estou fazendo um trabalho de preferência alimentar dele, mas a gente vê ele em alta densidade. Ano passado aconteceu. A persistência dele no nosso ambiente está vinculada muito ao solo, então ele está permanecendo no solo no período de entre safra, depois voltando para a planta, sendo em maior densidade populacional, principalmente em Sudão, em sorgo também, mas a gente tem visto bem aleatório, assim, na cultura do milho, a presença de alguns. Então, ele se confunde em algumas situações com Rhopalosiforme maides, tá? Que está mais vinculado ao milho, mas em algumas situações a gente vê a presença dele. Então,
A gente ainda é uma hipótese, a gente ainda está compreendendo um pouquinho mais ele aqui, mais para a região sul. A gente sabe que esses problemas de ordem de inseto acontecem mais nas latitudes menores, mas é algo que ainda é aquela questão, né? Onde a fumaça, há fogo. E isso, inseto, eu aprendi a respeitar eles. A gente nunca diz não para inseto, eles sempre estão se adaptando, sempre estão se estabelecendo, e a gente tem que ter esse respeito para eles. Porque quando veio, como o Sérgio falou, não é simplesmente cigarrinha. A gente está hoje trabalhando com um complexo de inseto, esses insetos estão cada vez menor, ou seja, a gente não está mais trabalhando com aquelas lagartas criadas Todd, ou seja, aquelas lagartas grandes. A gente está trabalhando com inseto pequeno, e o mais difícil de inseto pequeno é que quando a gente percebeu a presença dele na lavoura, ele já está estabelecido. E aí, muitas vezes já está tarde para se executar algum manejo, e o manejo deles é em sistema mesmo, e dessa forma que a gente tem que trabalhar eles. Bom, mas vamos lá. Enquanto você organiza aí, vamos dar mais 9 minutos para a gente continuar fazendo perguntas e respostas aqui, tá ok? Mais nove minutinhos aí para a gente também não se alongar muito e ficar aqui com aquele gostinho de quero mais, tá ok? Marcelino, muitas perguntas, né, para você também. Eu vou tentar resumir algumas aqui, tá? Eu não vou falar o nome de todos, porque senão também vou perder bastante tempo aqui, mas vamos lá. Qual que é o melhor momento para aplicar o Octane, né? Qual que seria a melhor época para entrar com um produto biológico aí? Bom, excelente pergunta, né? E se tratando desse cenário aí por ser um biológico, né? Então, pegando um gancho aí que o Rodrigo citou no início, né? O biológico é mais um organismo vivo que estamos lidando, né? Então, além da planta, além da praga, o biológico é mais um. Então, ou seja, acabamos tendo uma dinâmica, uma didática um pouco melhor para tratar no campo. Então, algumas restrições nós temos, né? E devemos ter. Questão de umidade muito baixo. Então, ou seja, se eu vou pegar um cenário do qual eu tenho ali um veranico muito extenso, talvez eu tenha que ter esse cuidado. Momento da aplicação, questão de radiação. Então, são alguns cuidados necessários em relação à longevidade do fungo a nível de sistema, tá? Agora, se tratando da praga, essa é a vantagem que o biológico nos traz. Então, ele traz um potencial para a gente poder ter uma flexibilidade de aplicação ali muito extensa também, desde a cultura do milho, né? Ou desde uma entre-safra, ou desde uma cultura da soja, quando eu quero pensar em trazer um nível de população da cigarrinha aí mais baixo. Então, a gente tem que trazer esse ponto a nosso favor quando eu falo de epizotia do fungo, né? Novamente. Então, o fungo vai utilizar do próprio inseto para estar multiplicando. Então, com isso, eu vou conseguir trazer um nível de equilíbrio e isso, consequentemente, potencializar outros inseticidas, outros manejos também. Então, o biológico ele traz essa flexibilidade para nós. Só nos atento com a questão de umidade e temperatura aí muito drástica que pode afetar a efetividade dos fungos aí de desenvolvimento. Perfeito. Ainda continuando contigo, o fungo necessariamente tem que atingir o alvo, a cigarrinha, para melhor controle? Sim, basicamente sim. Ela tem que atingir um inseto, porque ele vai depender do próprio inseto para multiplicar. Né? Eu trago um pouco daqueles 3 pilares básicos, né, da doença, né, que é a temperatura, umidade e o hospedeiro. Eu trago assim também para o nosso biológico. Ele demanda assim uma temperatura básica, demanda uma umidade e demanda também um hospedeiro. Se eu respeito as condições de temperatura e umidade, porém eu não atingir um inseto, dificilmente esse fungo vai se estabelecer na folha da planta, né? Porque vai faltar boia, vai faltar comida para ele conseguir se estabelecer e ter uma fonte de nutrição. Então ele demanda sim atingir o alvo e atingir o inseto para usar como fonte nutricional para ele. Perfeito. Rapidamente, o Júnior, lá de Rosário, da Rede Agro, lá de Rosário, da Bahia, pergunta dele é extensa, eu vou resumir. Está falando que as aplicações de V1 até V8 aí, né, que o professor Maurício falou, de V7, V5, V8 e tal, ali questionam que a questão pouca área foliar, né, em relação aí ao Octane. O que você pode comentar a respeito? Vamos lá. Marcelino, quer falar essa ou posso falar? Geralmente, assim, até tem relação à área foliar. O principal objetivo, entrando até nessas iniciais, por exemplo, até V2, a gente tem posicionado muito produtos com uma ação mais de choque, visto que o próprio tratamento de semente, principalmente a base de neonicotinoide, que é o que vai ter o efeito sobre a cigarrinha, ele já vai estar ali expressando na planta muito em função da absorção dele e a concentração dele nos tecidos. Tá? Então, já tem essa relação aí. E, geralmente, até V2, a gente tem posicionado muitos produtos que tem uma ação mais de choque, entrando no grupo aí, basicamente, de carbamato, organofosforado, alguma relação também com concentração de piretroide. Tá? Então,
só para entrar nessa coisa, agora entrando também alguma coisinha aí vinculada à própria E. coli. Então, isso ainda é tendência, tá? Mas entrando na relação de fungo endomopatogênico, o que a gente quer no fungo endomopatogênico é o que o Marcelino muito bem falou. A gente não quer, de preferência, uma incidência de radiação solar sobre ele, a gente quer que esse fungo caia sobre o inseto, que ele tenha uma temperatura entre 25 e 28 graus e que tenha uma umidade relativa do ar aí elevada para que possa potencializar também o efeito dele. Então, se a gente conseguir ajustar essa tecnologia de aplicação e a própria persistência dessa cigarrinha no ambiente, e chegando esse produto sobre ela, independente da área foliar ali, tu vai ter uma efetividade quando a gente fala em fungo entomopatogênico, né? Pelo menos isso que a gente tem visto, assim, e a gente tem visto até uma relação muito forte de alguns horários aí para ser até um pouco mais efetivo em relação a eles, mas eu acredito muito que é uma ferramenta que vem para somar. Perfeito. Me permite um pequeno comentário? Opa! Júnior, uma coisa importante que a gente tem que estar muito atento em relação aos enfesamentos é que se você tem 10 cigarrinhas, se você tem 20 cigarrinhas numa planta, o importante é o seguinte: se você tiver uma cigarrinha infectada por molicútil, você já tem um problema. Isso é uma das situações que é muito complicado de você ter nível de controle com relação à cigarrinha. Basta você ter uma infectada com os molicútios que você já tem problema na planta. E quando essa infecção ocorre na fase inicial da planta, ou seja, antes do momento reprodutivo, do estágio reprodutivo na planta, o tempo que esses molicútios terão para poder se multiplicar na planta, ele é muito maior. Então, as infecções na fase inicial são problemáticas porque você vai ter um tempo muito grande para o molicútio se multiplicar na planta. E quando você tem esse tempo muito extenso, o sintoma no final pode ser muito drástico. Então, nós não podemos abrir mão de fazer o controle nessa fase inicial para evitar os problemas que nós vamos ter de dano da doença na planta. E é claro que os controles pós esse momento, eles são importantes porque nós temos outras lavouras, nós temos áreas vizinhas, e se você não faz o controle adequado nesses momentos posteriores, você acaba infectando as lavouras que são plantadas em seguida, né? Maravilha. Vamos lá. Deixe os microfones abertos aí, que agora é aquele joguinho de pergunta e resposta rápida, tá? Eu vou direcionar para quem vai me responder, que são perguntas que vieram aqui e fazendo aquele jogo de pergunta e resposta. Vamos lá. Primeira, qual que é o melhor horário para fazer a aplicação? Qual que é o maior volume de cauda? Vai, isso. Eu gosto a partir das 18 horas, tá? Gosto a partir das 18 horas. Entrando nessa relação de fungo entomopatogênico, pelo menos, no mínimo 70 litros, ali, entrando em questão de volume de cauda, tá? E muito cuidado o horário em função da inversão térmica. Tá? Positivo, obrigado. Professor Sérgio, até que distância pode migrar cigarrinho do milho? Isso depende muito das correntes de ar, porque como é um inseto muito leve, então, dependendo da corrente de ar, ela pode migrar a distância de mais de 500 quilômetros. Então, assim, isso é muito complexo de responder. Então, ela pode migrar a distâncias muito longas. Basta ela pegar uma corrente de ar que ela vai embora. Excelente. Marcelino, Octane, qual que seria o melhor momento, duas aplicações aí, qual que seria o melhor posicionamento? E dose? A dose meio litro por hectare e a quantidade de aplicações é relativa com a intensidade de praga, tá? Então, no mínimo 2, 3 aplicações pensando em octane, trazendo um cenário de equilíbrio. Perfeito. Professor Maurício, trigo pode ser hospedeiro para milho verão? Hospedeiro, simples, é muito difícil responder curtamente isso daí, mas assim, só diferenciando. A gente tem hospedeiro simplesmente como um local onde o inseto vai permanecer em determinado período e hospedeiro de alimentação, onde a planta fornece alimentação. Pelo menos a gente ainda vê que o inseto vai permanecer nessa planta ainda ali, e pode sim se estabelecer, mas sem processo alimentar ou reprodutivo ainda, pelo menos que a gente já viu. Perfeito. Professor Sérgio, última pergunta. Qual a melhor opção para tratamento? Qual que é a melhor opção para usar no TS? Eu imagino qual que é a melhor opção de produto, né? De grupo. Nós temos vários produtos que funcionam bem, mas esses produtos que têm um residual mais longo, os neonicotinoides, ele tem funcionado melhor,
porque eles dão proteção. Nós temos, inclusive, eu tenho um gráfico na apresentação que a gente pode depois mostrar, que ele oferece proteção até quase 40 dias, dependendo do produto. Mas ela é decrescente, entendeu? Na fase inicial ela é maior, mas ela vai caindo. Mas oferece, sim, uma proteção. Então, essa proteção tem que ser integrada. Tratamento semente, aplicações de inseticida de contato e os biológicos. O biológico deixa essa questão da epizootia, como o Marcelino falou, é uma combinação muito boa, até pelo menos o V8, para você diminuir os sintomas na planta. Perfeito. Marcelino, última pergunta. Em relação à aplicação do Octane com misturas, né? Pode ser feito misturas com produtos químicos ou não? E se sim, qual que seria aí o resultado esperado, né? Qual que é a ação esperada de ambos? Tá, isso é muito relativo, que depende do qual inseticida ou fungicida que vai utilizar, e acrescenta até fertilizante também, tá? Para isso, nós temos um aplicativo chamado Copert Compatibilidade, é um aplicativo aberto, então convido todos vocês baixarem ele, e ele vai te dar essa informação aí com mais precisão em cada detalhe, tá? Mas há sim flexibilidade de misturas, no biológico não é tão sensível quanto parece, por mais que ele seja um organismo vivo. Tá? E a questão de fertilizante, só complementando, ela tem uma variável muito grande em função de concentração que tem presente no fertilizante, questão de pH, índice salino, então são vários fatores que isso pode variar de empresa para empresa, ou produto comercial para cada produto comercial. Então, diante a esse cenário, fiquem extremamente à vontade de nos contactar, que a gente pode responder mais preciso também quando se trata de fertilizante. Perfeito. Só complementando também, o professor Sérgio Abud comentou muito bem, que é a questão do residual, né? O tempo que o fungo ele fica ali persistente no ambiente, dando essa continuidade de tratamento. Bom, eu acredito que a gente tenha conseguido aqui, né, flutuar pelas principais perguntas. Ainda ficaram, por mais que eu tentei fazer aqui algumas jogadas para a gente conseguir responder o máximo possível, tá? Reforço que as respostas elas irão por e-mail, né? Vocês me dão um tempinho aí também para que nós consigamos respondê-las. E aí o nosso departamento de marketing, na pessoa da Karina, vai se responsabilizar para o envio dessas respostas para vocês o quanto antes. Bom, no mais, pelo avançar das horas, acredito que poderíamos ficar aqui pelo menos mais uma hora conversando a respeito, mas gostaria de agradecer muito coração, professor Sérgio Abud, parceiraço, sempre muito junto com a gente, né, dos problemas antigos e dos problemas novos, né, professor? Compartilhando com a gente aí o desafio de levar ferramentas eficientes para o controle de pragas e doenças na agricultura, não só milho, mas soja, feijão, algodão, enfim, tem permeado por todas as consultorias Brasil afora e contribuído tecnicamente com o seu posicionamento e a sua vasta experiência. Muito obrigado, professor Sérgio, mais uma vez pela parceria. Nos honra muito também poder falar aí todos os ventos que o professor Sérgio Abud é um entusiasta da ferramenta biológica. Exatamente, Rodrigo. Eu agradeço e eu gostaria... Foi feito um comentário em relação à permanência ou não da cigarrinha. Os insetos, eles têm uma capacidade de adaptação muito grande. Eles têm uma capacidade biótica muito grande. Então, as intervenções, elas são necessárias e na hora certa, com os produtos e os sistemas com o olhar certo. E nós lembramos que, quando você tem temperaturas elevadas, o número de gerações de insetos aumenta. Então, se você tem as plantas que são hospedeiras, e se você tem também as condições climáticas favoráveis, você vai ter alimentação e condições climáticas favoráveis o ano todo. Então, essa população de inseto aumenta. Então, é importante os produtores terem um olhar na paisagem agrícola e tentar reduzir essa capacidade biótica dele, reduzir a população, para que o problema na safra seguinte seja menor. Nós vamos conviver com eles, mas essa convivência será melhor se nós tivermos um olhar sobre a dinâmica de população dele em relação às plantas hospedeiras e às condições climáticas. Se tiver mais chuva e períodos mais frios no sul, é possível que a população de cigarrinha diminua. Mas se tiver plantas voluntárias, se tiver condições climáticas favoráveis, essa população pode aumentar. E nós temos que estar juntos com o produtor, porque é o nosso patrão, né? É o nosso
grande motivador no nosso trabalho. Muito obrigado a todos aí. Maravilha, nós que agradecemos, professor. Professor Maurício Pazini, apesar de a gente ter aí um pouco mais de 2 anos, né, se relacionando aí tecnicamente, e você também nos enriquecendo bastante com o seu conhecimento, parece que nós já temos 10, 15 anos que a gente já fala e que você já está junto do manejo biológico no sistema. Agradeço muito a participação do senhor, tá? Também, da mesma forma, complementando muito o que o professor Sérgio trouxe para nós de conhecimento, você com posições muito atuais, locais e atuais, como eu disse, com aquele sentimento de dor na veia, né? E realmente enriqueceu bastante aí o nosso bate-papo, tá? Também é um parceiraço nosso aí das últimas safras e também nos contribui muito com o seu conhecimento aqui, não só na cigarrinha, mas a gente sabe que mosca branca, a gente sabe que outras pragas também. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí, enfim, a oportunidade, prazer também estar dividindo com o Sérgio tem muito mais verões que eu, e é muito bacana estar aí com um cara com uma vasta experiência que já fez tanto pela agricultura. Também estar junto com você e com o Marcelino, acho que a gente, enfim, pena a gente estar aqui longe, porque o bom agora era sair tomar uma cerveja para comemorar, porque foi um belo evento, né? Eu acho que o principal o maior consumo que a gente teve, que eu acho que foi conhecimento, foi interação, acho que isso engrandece, né? E até complementando um pouco o que o Sérgio falou, deixando aquela questão importante, quando a gente vê que uma população de inseto ela já está elevada, ou seja, já está em alta densidade populacional, é que ela já estava naquele ambiente pelo menos há 3, 4 anos se adaptando. Então, isso é um detalhe muito importante. O inseto ele só mostra a cara mesmo quando ele se adaptou e quando ele se estabeleceu. Então, isso é algo importante. A gente fica à disposição. Eu, particularmente, eu vivo de problema. Então, quanto mais problema tiver que a gente puder, de alguma maneira, ajudar, a gente está à disposição. A gente fica aqui no Rio Grande do Sul, mas está girando bastante também em outros locais. De alguma forma, alguém quiser ser parceiro e para desenvolver alguma pesquisa, algum direcionamento, a gente é parceiro, porque eu acredito que o conhecimento ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser construtivo. Eu acho que é assim que a gente consegue, de alguma maneira, contribuir para quem já fez tanto aí com a agricultura. Então, vamos que vamos, estamos aí à disposição. Show de bola, muito obrigado. Marcelino, da mesma forma, né, também aqui sempre enriquecendo o nosso bate-papo e trazendo a nossa solução prática e usual das tecnologias Koppert para esses problemas que nos assolam e nos, de uma certa forma, surpreende ano a ano, né? Ano passado nós não fizemos nada de cigarrinho, hoje nós já estamos aqui e eu acredito que já foram feitas outras tantas aí para trás, né? O Marcelino está sempre junto com a gente também, trazendo todo o seu conhecimento de manejo biológico. Obrigado, Marcelino. Eu que agradeço, Rodrigo, agradeço o Sérgio, agradeço o Maurício pela parceria de sempre, né? Eu acho que grandes empresas sérias, ela vive de conhecimento de base de pesquisas, né? Então, a gente tendo 2 parceiros desses aí, podendo trazer e compartilhar o conhecimento deles conosco aí, é fantástico. E agradeço aí, principalmente também o pessoal que ficou com a gente até agora também. Coloco a Koppert completamente à disposição de todos, assim, o nosso P&D também, caso queira buscar também algum conceito, alguma informação sobre o biológico e tudo mais, eu fico à disposição, a empresa inteira fica à disposição, os nossos consultores, para a gente poder enriquecer cada dia mais aí com vocês, tá bom? Agradeço a todos aí pela participação. Bom, e para finalizar, obrigado, Marcelino. Para finalizar, faço também das minhas a palavra do Marcelino. A Koppert está à disposição de vocês, né? Nós existimos aqui para ajudá-los a solucionar os problemas da agricultura, né? De forma sustentável, com ferramentas inteligentes, né? E que são muito bem posicionadas por todos os nossos consultores técnicos, os nossos parceiros a nível de campo, tá? Agradeço imensamente, né, a colaboração, a participação de vocês. Como eu disse, tivemos quase 700 inscritos, né? Eu tenho certeza que ficou muita gente fora e isso nos traz aí motivação para que nós façamos uma segundo bate-papo desse aqui, né, com temas também tão relevantes quanto. Continuamos correndo sobre cigarrinha, daqui a pouco com os resultados que a gente vai trazer. Obrigado, parceiros, obrigado, produtores, obrigado, Koppert, por proporcionar para nós aí essa oportunidade de estar aqui discutindo e vocês, pesquisadores, também, que enriqueceram o nosso bate-papo. Gente, boa noite, fiquem com Deus, tomem cuidado que o coronavírus ainda está pegando aí, né? E vamos ficar todo mundo bem aí para a gente conseguir
controlar cigarrinho. Nós temos que estar bem para controlar cigarrinho, né? Senão não adianta também, não. Muito obrigado, gente. Forte abraço para todo mundo aí. Valeu, boa noite. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tá bom. Até mais.